Salve, salve, muito boa tarde! Bem-vindos a um episódio ao vivo aqui do nosso podcast Café com Ferricast. Bem-vindos todos. Aproveita que é ao vivo, envia esse link aqui para todo mundo que tu conhece, teus grupos do Zap Zap, especialmente se tem aquele amigo que investe em Bitcoin ou que ficou de fora do Bitcoin e aí fica com raiva do vizinho que comprou Bitcoin, aquela história. Envia para os amigos aí que gostam de Bitcoin, que nós vamos falar muito sobre isso hoje. Estamos aqui em novo estúdio aqui, no nosso novo escritório, nossa nova estrutura incrível. O novo estúdio, tu tá perdido nas câmeras, vai. Câmera lá. Estou perdido nas câmeras no novo estúdio, então bem-vindos todos, muito obrigado. Hoje a gente tem aqui, inclusive, uma plateia ao vivo no nosso novo estúdio aqui. E, inclusive, nossos patrocinadores vieram prestigiar. Então a gente vai fazer uma quebra de protocolo hoje aqui, presentear o nosso convidado do dia, Renato 38, logo no começo do programa, com o presidente da Minerva Foods, Edson Ticle, bem-vindo. Olha lá, e outra, né, a melhor carne do Brasil. Entra aí, ô Ticle, aqui é o negócio ao vivo. Rapaz, nossa, é altamente Renato 38 hoje aqui. Minha honra. Cadê, ó? Bota logo aqui, né, isso pra ficar aparecendo. Minha honra. Obrigado. Honra toda Não, hora. tem carne, Pode tem carne, abrir, pô, pô, tem claro. carne, abre, pô, tem carne, pô, carne é boa. Carne é top. Churrasco é Minerva Foods. Não vai chegar na Bahia. Se alguém estiver esperando por isso, não crie expectativas. Vou aproveitar. Obrigado vocês, obrigado pela parceria e parabéns aí pelo estúdio novo. Está aqui o patrocinador ao vivo. Queria agradecer demais a audiência do podcast que mais cresce no Brasil. São mais de 2,2 milhões de inscritos. Seguimos fortes para assumir a liderança. Já somos o melhor, mas ainda não o maior. Em breve também o maior podcast do Brasil. Hoje com a presença ilustríssima, do homem do Bitcoin no Brasil. Bitcoinheiro? O Bitcoinheiro. Foram a estimativa, mais de 200 mil pessoas foram influenciadas por Renato 38, que cá está, a comprar Bitcoin. E de lá para cá o Bitcoin só subiu logo. Todo mundo tá ganhando dinheiro e o cara tem uma audiência raiz. Eu começo o podcast agradecendo a presença do Renato aqui hoje e pergunto, Renato, Bitcoin é uma bolha? Tem dois critérios técnicos de bolha, né? Inclusive, eu aprendi isso com o curso do Schiller, um dos Nobels que dá curso grátis lá no Coursera. Quem tiver interesse, aconselho muito bom esse curso, eu altamente. assisti também. Porra, Financial Market de graça. Ele responde, o monitor dele responde. Eu troquei e-mail com o Nobel de graça, bicho. Que loucura, né? Tem dois critérios de bolha. Tem um critério fundamentalista e o critério técnico, não é isso? O critério mais prático, mais fácil de determinar a bolha é se ele variar mais do que 2 vezes o seu desvio padrão, não é isso? O Bitcoin, em 2017, aumentou 20 vezes. Ele normalmente triplica. Isso é bolha? Passou bem mais do que 2 vezes o desvio padrão, não é isso? Em 2013, o Bitcoin saiu de 2 dígitos para mais de $1.000. Bolha? Com certeza, não é isso? Agora, nesse instante, o Bitcoin está variando mais ou menos do que a sua variação média, muito menos. Então, ele não está em bolha nesse momento, nessa fundamentação. Agora, se você ignorar a técnica e for para o fundamento, o Bitcoin é liberdade. O Bitcoin muda a relação de homem e mulher, de marido e mulher, de pai e filho e de governantes e governados. O valor da liberdade, ele está aumentando ou diminuindo com os governos imprimindo mais moeda e mais tribunais e mais ditaduras e mais governos tributando e fazendo mais controle de capitais? Será que os fundamentos do Bitcoin, eles aumentaram ou diminuíram? Além do valor utilidade do Bitcoin ter aumentado, tem um negócio chamado efeito rede, não é isso? Cada usuário de uma rede telefônica aumenta seu valor exponencialmente, né? E o número de usuários do Bitcoin tem dobrado a cada 2, 3 anos, não é isso? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, eu acho que nem no aspecto fundamental, nem no aspecto técnico, o Bitcoin não apresenta sinal de bolha agora. Eu espero que ele entre em bolha daqui pro fim do ano, né? Daqui pro ano que vem, ele bata aí, sei lá, 400, 500 mil dólares e dê mais uma oportunidade de quem quiser esperar ele cair 80%, né? Tu acha que tem chance dele cair 80% de novo ou não? Como a gente estava conversando antes ali fora, existem várias coisas que podem acontecer que pode fazer o Bitcoin cair 80%. Que é o seguinte, quando o Bitcoin é sempre mais líquido do que os outros ativos, porque é o único ativo que você consegue liquidar ou transferir para qualquer lugar do mundo em 5, 10 minutos num domingo de noite, não é isso? Você não consegue fazer suas ações se transformarem em ações da Bolsa Brasileira, se transformarem em N num dia de domingo, não é isso? Para garantir que você não vai tomar chamada de imagem do outro lado do mundo. E o Bitcoin você consegue. O que é mais líquido, o que é mais alavancado, ele tende a variar mais, não é isso?
O Bitcoin, ele não concorre só com prêmio de liquidez, com imóveis, com ações, ele também concorre com tigrinho. Se eu fosse viciado em apostas, eu ia preferir fazer 300 vezes de alavancagem na BitMEX do que apostar no tigrinho, né? Quando existe um ativo que é altamente alavancado, ele tende a variar muito, né? Ele sempre tende a variar mais do que os outros mercados, né? Então, qualquer variação que leve os mercados convencionais a variar 10, 20, 30%, a tendência é que o Bitcoin varie o dobro, né? E além disso, ele pode ter problemas intrínsecos dele, por exemplo, que a gente estava conversando lá fora, que os endereços de Satoshi, que não são movidos há mais de 12 anos, eles são endereços muito mais vulneráveis do que o seu. Centenas de vezes mais vulneráveis do que o seu. Se, por exemplo, os endereços usados começarem a ser quebrados, se alguém conseguir, com o brute force, quebrar os endereços mais antigos, isso não vai fazer quase 1 milhão de bitcoins seriam ofertados, forçar o Satoshi a mover os seus sucessores se ainda estiverem vivos. Isso aí faria o Bitcoin tranquilamente cair 80%. E uma coisa que pode acontecer amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, não é isso? Ô, Renato, fala um pouco sobre a tua formação, da onde tu veio, como é que tu chegou nessa audiência absurda, ontem tu fez recorde de audiência no Pânico. Queria que tu contasse um pouco da tua formação, eu sei que tu é funcionário público. Eu fiz Direito na Federal, por extraordinário aproveitamento. Eu fiz Engenharia de Produção Civil na UNEB, fui o primeiro no Brasil no ENAD. Aí eu fiz especialização em empresarial, sempre gostei de empresarial, fui monitor, fui tirocinista, fiz mestrado em empresarial lá na Bahia também, na Federal da Bahia. Depois eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças e como o programa tinha dito que eu nunca tinha sido aluno, porque eu entrei através de um DINTER por determinação do Ministério da Educação petista, eu achei que o Brasil não ia para lugar nenhum. Resolvi estudar na Europa. Fiz esquema lá do Erasmus, não é Orgasmus, fiz o Erasmus de pós-graduação, que é um negócio sério, moralizado. Aí eu tive a oportunidade de estudar na Holanda, na Alemanha, lá onde Vivante, né, fez toda a defecção. Tive a honra de ter aula lá em Bolonha. Tive a honra de conhecer o hospital que a Ayrton Senna morreu em Bolonha, né? Universidade de quase 1000 anos, né? Estudei em Hamburgo, estudei em Roterdã. Tive a oportunidade, inclusive, de ter bolsa para estudar com o pessoal de Chicago também. Como é que chama? Quando o pessoal pergunta como é que foi minha carreira acadêmica, eu geralmente falo que é como aquela história lá do... Você lembra daquele filme da Linda Mulher? Que a puta pergunta se o cara terminou o colegial, o cara diz assim, rapaz, eu fui até o fim, não é isso? Tipo assim, se eu for contar tudo que eu estudei, é um montão, não é isso? Fiz carreira acadêmica, fui professor efetivo de universidades federais, inclusive. Mas hoje em dia, no Brasil, acabou. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém fazer um mestrado, um doutorado, uma carreira acadêmica que seja contra o discurso oficial. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem regula e banca as universidades, essa carreira acadêmica no Brasil? E é por isso que esses cursos online estão explodindo, não é isso? As pessoas estão buscando eles pagarem para eles controlarem a educação deles, não é isso? Buscando a educação real, né? Se alguém quiser, inclusive, me encontrar pessoalmente, bote aí na internet, missãobitcoin.com.br. Tem curso online e tem pessoalmente em vários lugares do Brasil. O mês que vem estou em Recife, depois Fortaleza. Todo mês eu estou me realizando agora como professor em algum estado do Brasil especificamente. Galera, somos quase 1000 pessoas aqui ao vivo. Queria convidá-los todos a entrar na nossa comunidade do WhatsApp aqui do podcast. Tem link na descrição do vídeo. Participar aqui pelo chat do YouTube que a gente está acompanhando. E temos uma novidade hoje. Hoje nós lançamos um canal de suporte aqui do WhatsApp também do podcast. Então, se tu quer mandar a tua sugestão de convidado, sugestão de perguntas, se tu já participa da nossa comunidade, tu já vai saber com antecedência quais são os episódios que a gente vai gravar. E aí tu pode interagir com a gente e participar bastante deste conteúdo aqui. Olha só. Eu descobri Bitcoin por causa do juro negativo. Porque estudando finanças, estudando a economia austríaca, eu me convenci que o início da verdade é você chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, não é isso? Não é do job, é prostituta, não é isso? O nome verdadeiro da inflação é aumento da base monetária. A gente vive hoje um regime de juro negativo. Não existe investimento no sistema convencional. Eu entendi isso em 2009, 2010. E isso me dava uma depressão extrema. Eu dizia, meu Deus, se o dinheiro que eu juntar, eu vou perder. É perda fixa ou perda variável? Aí em 2014 eu achei um texto... A variável é feia, viu? Eu achei um texto do Fernando Uric, que foi no Infomoney e no antigo Instituto Mises, falando sobre guerra ao dinheiro, juro negativo, e no último parágrafo ele tinha uma frase que falava de Bitcoin. Inclusive, o Uric vai botar também empresa aberta agora para concorrer com a Melius ou Orange, não é isso? Uhum. Pois é. Foi o texto desse cara no Infomoney que me fez acordar para o Bitcoin. Ô, Renato, tu acha que o Brasil vive uma ditadura hoje? Rapaz, o Brasil vive uma ditadura há 30 anos. A definição de ditadura juridicamente é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A maioria das pessoas que matam vão presas? Sim ou não? A maioria das pessoas que matam, mais de 90% de quem mete tiro no outro não vai preso, velho. Você acha que a maioria dos estelionatos são sequer comunicados? A maioria dos ladrões vão presos? Sim ou não? Hein?
Isso... De galinha, todos. Não, que todos. Diz que a maioria das pessoas que são roubadas nem comunica, que sabe que não vai dar em nada, não é isso? Você acha que a maioria do trabalhador que toma pau e tem um celular roubado, ele sequer vai na delegacia fazer uma ocorrência? Hein? Pois é. O Brasil vivia uma ditadura, um estado de exceção há mais de 30 anos, não é de agora, não? Tu acha que o PT vai dominar as próximas eleições pelos próximos 20 anos no Brasil? Rapaz, ele já dominou, não é isso? A última chance de existir alguma oposição real nesse país era o Hugo Mota, não é isso? Chegar e dar testa no judiciário e proibir a prisão dos parlamentares. Se ele não fizer isso, fica claro que os três poderes estão concordando do que está acontecendo aí, né? E em um lugar onde seu voto não é mais relevante, seja porque não tem oposição real, porque você não tem representação suficiente, a mensagem principal desse livro aqui é essa. A salvação individual é coletiva. É a mensagem de Jesus. Salvação individual, não é isso? Não busque salvação coletiva, não é isso? Resolver sua família é sua prioridade. Todas as vezes que você não tem como mudar o país, você vai mudar a sua vida. A sua vida você tem como resolver. Com desinvestimento. Você não concorda com o regime que está aí, você não quer pagar aborto, castração de criança, condenação de piadista, não é isso? Você não quer financiar a falsa acusação feminista para inocente ser enrabado na cadeia. Compre Bitcoin em autocustódia. É a única coisa que você pode fazer contra esse regime, não é isso? Roberto Dias, esse podcast é muito top. Valeu, Roberto. Wagner Oliveira, top demais. Nayana, lá de Porto Alegre. Tu acha que é possível uma sociedade sem religião? Todas as sociedades que não tiveram a religião, eles se autodestruíram. Isso aconteceu sistematicamente. Só que eu não conheço ninguém sem religião. A maioria das pessoas que não tem religião, que se afirmam ateus, eles, na verdade, professam a religião civil de Rousseau. Quando você vê um quartel, 6 horas da tarde, os caras fazendo ordem unida pra tirar a bandeira e tal, aquilo ali é um ritual religioso. Aquilo é um ritual que tem todas as características de ritual religioso, não é isso? A ideologia estatal, ela é uma ideologia com ritos e tudo mais, como se fosse uma religião. Não existe em cima do muro de quem? Existe em cima do muro? Ou você vai dizer, seja feita a vossa vontade ou a minha, meu irmão. Você vai servir ao pai de cima ou ao pai de baixo, não é isso? Quem é o pai da mentira? Hein? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele foi questionado no templo, demonstrando com fatos e lógicas quem era ele, e as pessoas não entendiam, eles disseram, você não entende o que eu estou dizendo porque você serve a seu pai. O pai da mentira, não é isso? Se você servir a verdade, você vai se convencer com fatos e lógica. Se você não aceita fatos e lógica, meu irmão, você serve a mentira, não é isso? Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é isso? Se você achar que não existe um Deus, se você achar que você serve a si mesmo, você vai estar servindo ao pai de baixo, não é isso? O pai de baixo é o diabo. Pois é. Ô, Renato, tu acha que o dinheiro transforma ou só revela quem a pessoa já era mesmo? Amplifica. Ele amplifica o que tiver dentro da pessoa. Se o cara gostar de droga, com mais dinheiro, ele vai usar mais ou menos droga. Se ele for pedófilo, ele vai usar mais ou menos pedofilia. Ele amplifica o que tiver de bom e de ruim dentro da pessoa, não é isso? Como é que foi Poder em geral, né? Dinheiro é um tipo de poder, né? Poder em geral amplifica o que tiver dentro da pessoa, O não que é tu isso? acha que é mais atraente, o poder ou o dinheiro? Depende da pessoa. Tem pessoas que... preferência temporal varia, não é isso? Inclusive, em geral, aquele negócio lá do elas são fáceis porque são pobres é uma verdade matemática, né? O valor marginal é decrescente para a maioria das pessoas. Mas tem pessoas que não são assim, né? A aversão a risco não é uma coisa universal. Tem pessoas que continuam se arriscando mesmo estando bilionárias, não é isso? Tipo, isso varia muito de personalidade, de várias coisas de trauma de infância, se passou necessidade. É muito difícil fazer uma afirmação dessa sistematicamente, não é isso? Tem muitas variações. Em agregado, é verdade. Mas em agregado, a maioria das pessoas, elas pensam financeiramente. Mas os psicopatas ponerológicos, quem tiver alguma dúvida, pesquisa o livro aí, Ponerologia Política, que tem, inclusive, Lobachevsky, ele explica isso, que as pessoas que governam a sociedade, eles não pensam como eu e você em ganhar dinheiro. Eles não se importam com dinheiro, não. A maioria dos políticos, eles pensam em dinheiro ou em poder. O cara lá da Coreia do Norte, se ele desse uma besteirinha mais de liberdade aos escravos dele, ele arrecadava o triplo, não é isso? Ô, Renato, como é que rentabiliza a fama? Rapaz, eu não sei não, velho. Eu consegui a passagem grátis aqui, vocês pagaram, né? Vocês não pagaram pra eu vir aqui? Mas tu não ganhou mais dinheiro. Não ganha mais dinheiro agora que tu é famoso? Do que tu ganhava quando tu Pra não mim é era? diferente, não vai fazer diferença nenhuma. Tu ganhou mais dinheiro com Bitcoin ou com fama? Eu nunca ganhei dinheiro com Bitcoin, porque Bitcoin é dinheiro, real não é dinheiro. Eu continuo igual, não é isso? A quantidade de Bitcoin que eu comprei é o que eu tenho, não é isso? Ô, Renato, tu tentou entrar na política. Eu me candidatei, mas eu praticamente não fiz campanha. Meu gasto foi R$3.000, R$2.000. Eu paguei R$1.000 de contador, R$1.000 de advogado e R$1.000 de impresso. Eu fiz uma campanha mínima para ajudar Bolsonaro a chegar ao poder em 2018. Eu respondo o processo até hoje por causa disso.
Ô, Renato, quando tu te candidatou, tu declarou lá na Justiça Eleitoral. que tu tinha 200 bitcoins declarados. Se tu tá declarado, ele pode ser confiscado. Que história é essa de que Como? o Estado não confisca? Como é que ele confisca? Podem te prender. Podem. Jesus foi claro. Vocês serão presos, vocês serão perseguidos e mortos em meu nome. Jesus nunca disse roubados, não é isso? Se você for roubado a partir de hoje, porque você serviu Jesus e não a Satanás, é porque você não me ouviu. Se você fizer Bitcoin em autocustódia e boca dura, meu irmão, você não deixa um centavo para nenhum vagabundo. Você só toma Bitcoin em autocustódia. Autocustódia significa as chaves que você tem controle exclusivo. Se alguém te dominar física e psicologicamente. Se você mantiver a boca dura, meu irmão, ele lhe mata e não toma um centavo, não é isso? O seu Bitcoin tá todo em autocustódia. Não, todo não, né? Eu tenho saldos em corretoras, mas é irrelevante, né? O grosso tá em... Tu tem as palavras na cabeça ali da chave. Tem as palavras em diversos imóveis, inclusive tem empresas aí sólidos, inclusive, que se você quiser, ele deixa fragmentos em vários continentes, não é isso? Tem gente que faz multisig, tem várias soluções, e tem frações que todas elas, para acessar, elas dependem de palavras que estão na minha cabeça e na cabeça de mais ninguém, e tem dicas que meus sucessores vão receber, né? Isso com alguns meses depois que eu morrer. Mas quando tu vende um curso online lá na tua plataforma, tu recebe dinheiro e compra Bitcoin na hora? Não, eu não sou dono dos cursos, não. Eu não sou dono dos cursos, não. Quem é dono do curso na Glinha é Alan e o dono do pessoal na Hotmart é Iana e Stable. Os caras me usam, pô. Eu tô monetizando, aparecendo aqui, vocês me pagaram pra vir aqui? Não. Me deram passagem, não é isso? A maioria desses eventos que eu compareço, eu vou pra prestigiar. Mas todo o dinheiro que entra pra ti em reais, de serviços que tu presta, de coisas que tu faz, tu imediatamente transforma em Bitcoin? Não, hoje em dia o que entrar eu gasto. É irrelevante. Vamos dizer que eu tenha continuado com os 200 Bitcoin, não é isso? Que eu não tivesse nem mais nem menos do que isso. Que eu não tenha aproveitado os forks, que eu não tenha monetizado, que eu não tenha vendido nenhum topo, que eu não tenha alugado, não é isso? Que eu não tenha aproveitado nenhuma oportunidade de aumento. Quanto é que é 200 Bitcoin hoje em dia? Em reais. Agora tá 109, 110 mil, tá quanto aí agora? É isso. Quanto é 200 vezes 600 mil? Vai fazer alguma diferença eu pegar 1.000, 2.000 reais por mês e comprar agora? Hein, Magnata? Faz alguma diferença? É irrelevante, não é isso ou não? Então, o que entra é pocket money, dinheiro no bolso. Os primeiros 10 anos que eu trabalhei, os primeiros 10 anos de trabalho da minha vida, os primeiros 10 anos que eu trabalhei, eu acumulei mais do que eu gastei. Depois não faz mais sentido, não é isso? Ô, Renato, tu transformou a vida de muita gente, efetivamente. Não, eles se transformaram, eu só mandei a mensagem, não é isso? Transformou a vida de milhares de pessoas, efetivamente, porque realmente muita gente te escutou. 40 mil pessoas compraram teus cursos, né? E talvez 200, 300 mil pessoas tenham sido impactadas. Qual o recado que tu passa para essas 200 mil pessoas aí que tu impactou e que te trazem essa audiência absurda que tu tem nas redes sociais, com mérito, digo eu, porque efetivamente tu mudou a vida de muita gente. Qual é o recado que tu passa para essas pessoas? O que elas têm que fazer daqui para frente? Porque tu prega que a pessoa nunca deve vender Bitcoin. Não. É o seguinte. O que cada pessoa deve fazer? O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, que é uma das refutações gerais ao socialismo, não é isso? É um artigozinho de 6, 7 páginas que diz que você não sabe dizer o que é melhor para você mesmo daqui a uma semana, não é isso? Então, eu não sei o que é melhor pra você. Inclusive, tem uma pergunta que eu sempre faço nesses podcasts, que o pessoal fica dando risada. Você pagaria pra ser sodomizado? Você pagaria pra alguém lhe rabar? Sim ou não? Não. Mas tem pessoas que pagam? Tem. Então, você não consegue compreender a preferência do outro cara. São diferentes, né? Isso é um corolário, né? É uma demonstração do artigo do Hayek de uma maneira bem simples, né? Que tem pessoas que pagam travesti pra enrabar o cara sem camisinha. Existe isso? Tem pessoas que a gente não consegue se identificar com a preferência delas. Tipo assim, tem pessoas que vale a pena ter 1% de Bitcoin, 50, 10, 5.000% de Bitcoin. O que eu digo que é racional é você não se expor de maneira nenhuma. Você está fazendo uma aposta de destruição total se isso for a realidade desse século, não é isso? Eu acho que o único percentual irracional de você ter Bitcoin é 0. Agora que você não deve vender Bitcoin nunca, eu não defendo isso. Inclusive, depende. Depende do objetivo da pessoa. Quem tem, por exemplo... Vamos dizer um cara desse que ele tava começando, o cara da pizza. O cara tem 10 mil Bitcoin. O cara mora na mesma casa, o cara tem o mesmo carro, ele tem uma família. Eu não acho que você tem que ter cada vez mais Bitcoin. Se você tiver mais Bitcoin por dia de vida, você já tá bem com uma zorra, não é isso? Se você consegue começar a vender Bitcoin para realizar sonhos, não é isso? Para ter uma família sólida e numerosa, para ter saúde, para ter network, para você não vale a pena ou não? Hein?
Ô, Renato, tu falou que o homem tem que conquistar o seu valor e a mulher já nasce com valor. Eu queria que tu explicasse um pouco. Ela já começa a vida sexual com valor máximo. Isso quem disse não sou eu. Existem estudos masculinistas de mais de 70 anos. Inclusive, eu tenho 14 citações de estudos masculinistas aí no livro. Aqui é o livro de presente, eu tenho de graça na internet. Bote aí, @R38TO no X, no Twitter. Pode clicar no link da bio. Tem aqui de presente pro senhor. Opa! O quê? Eu tenho que fazer uma dedicatória aqui. Faço na hora. Agora, é isso. Esse livro, inclusive, tem mais de 20 citações. Agora, se você quiser todas as citações, procure aí o livro do Raccoon. Tem na internet o PDF em alta aí, meu irmão. Tem mais de 100 citações com Renato PDF. Amoedo, pô. Dos estudos masculinistas. Esse conceito de valor sexual de mercado não foi criado por mim, ele foi popularizado. VSM. Isso, ele foi popularizado por um cara chamado Rollo Tomasi, que é um cara que tem formação em psicologia e economia, que a maioria dos últimos 20 anos aí de Nobel foi o pessoal da Behavioral Economics, não é isso? Que é o pessoal que tem interface de economia com psicologia, não é isso? Isso aí não foi eu que inventei, né? Nem me popularizei. Tem estudos disso aí, inclusive, de há 50, 60 anos atrás, né? Isso não foi eu que inventei, isso é amplamente documentado. Ô, Ô, Renato, 38, o que tu achou da briga do Musk com o Trump? Eu acho que é uma psyop. Eu acho que isso aí foi inventado. A maioria dos clientes do Musk, eles são de direita ou de esquerda. Ele estava sofrendo um boicote violento com gente tocando fogo no carro na loja dele a zona toda. Hein? Governos esquerdistas querendo suspender benefício fiscal a ele. Na hora que ele antagonizou o Trump, ele, na mesma hora, se tornou o herói dessa galera, não é isso? Hein? Tu acha que eles combinaram? Eu acho que isso aí foi combinado. Eu acho que foi uma psyop, com certeza. É uma alta probabilidade. Você não acha, não? Não sei. Você acha que bilionários de $1 bilhão como eles, dizem o que eles quiserem na rede social? Acho que sim. Mas eu acho que não, velho. Entre compromissos pessoais e crenças pessoais, normalmente, 99% o cara vai com compromisso pessoal, não é isso? Claro. Ou não? Ele tem compromisso, eles têm compromisso pessoal com outras pessoas ou não? Eles representam o interesse de investidor da zorra toda? Ele diz o que ele quiser, é assim, é? Quem diz o que quiser é o mendigo da rua que não tem nada a perder, né? Mas tu acha que se fosse sendo uma coisa combinada, tu acha que o Trump ia aceitar que ele fosse acusado de participar das Epstein Files, essas coisas? O Trump acabou de postar hoje de manhã que teve uma relação ótima com o cara, não sei o que, o outro já pagou os posts todos, não é isso? Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Pois é. Todos os dois só fizeram ganhar. Ganharam seguidores. O Musk ganhou uma oportunidade de recomprar ação a baratinho, não é isso? Que se sabia que isso ia acontecer. Inclusive, ganhou a simpatia da base de usuários dele, que ele estava sendo boicotado pela associação dele com o Trump, não é isso? Ô, Renato, tu falou aqui nos bastidores que tu quer ter muitos filhos ainda. Quantos filhos tu quer ter? Como é que é essa história? Quantos Deus mandar. Quantos Deus mandar. Quantos tu tem já? Tenho 2, só fraquejei. E você? Já teve um menino? Tem um menino. Tá vendo? Você não já foi, já botou bocando logo, não é isso? Eu só Exatamente. fraquejei. Eu queria que tu falasse sobre... Tu deu uma declaração extremamente polêmica, na qual eu discordo, que o Bolsonaro é um traidor. Eu queria que tu explicasse isso. Rapaz, se a gente chegasse num poder absoluto nesse país e pessoas que ameaçassem a nossa família, a gente ia fazer o quê? Bolsonaro teve mais poder do que o imperador. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas comprometidas à extrema esquerda. O Guedes era? Rapaz, o Guedes o Guedes é altamente comprometido com várias pessoas do PSDB ou não? Ele não fez parte de think tank e tudo mais. Agora, pior do que Guedes foi Cássio, foi Mendonça, que eram indicados diretos do PT, parte né? de think tank não quer dizer que o cara é alinhado com nada. Ele tem compromissos pessoais. Não tem é compromissos pessoais. Deve. Eu discordo. Inclusive, É de extrema Guedes esquerda. não tem ligação com chineses. Agora, pior do que Guedes foi o judiciário. Cássio e Mendonça são pessoas que devem ao PT ou não? Todos os indicados de Bolsonaro, todos os tribunais eram da extrema esquerda, bicho. Todos os generais que ele colocou em posição de poder viraram generais carregador de mala do PT. Bolsonaro prometeu defender a família ou aprovar 70 leis feministas, dar o dobro do dinheiro da mulher que botasse o marido pra fora durante a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu. Ele deu poder total ao PT. Nem mesmo o cara que meteu a faca nele abriu o bico. Ele não usou o poder dele, nem mesmo pra investigar o cara que enfiou a faca nele, não é isso? Mas tu acha que ele, O quê? mas tu acha que ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse? Não que. Existem Isso é dois uma extremos. utopia maluca que tu tá falando. Não, o cara podia Ó, fazer o que ele quisesse, ele não governa poderia, sozinho. ele não poderia fazer o que ele quisesse. É verdade. Mas é mais desonroso do que dar a bunda publicamente ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF 2 petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Tipo assim, se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito pra combater o PT ou pra indicar petista ao STF.
Ele foi eleito para defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. Zero. Todas. Se o cara tivesse indicado... Mas dependia dele exclusivamente, ele conseguiria apertar um botão e fazer. Se o cara tivesse indicado os filhos dele pra STF, os filhos, bicho, seria menos desonroso do que botar petista. Qual foi a indicação de qualquer tribunal superior? O cara acabou com a Lava Jato, colocou aras na negócio, mandou reabrir o inquérito das fake news com Dodge. Esse inquérito das fake news que tá levando essa galera à cadeia foi reaberto por ordem da Advocacia Geral da União dele. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, foi Bolsonaro que acabou com a Lava Toga. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF. Não foi isso que ele fez ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Quem é o estagiário do Toffoli? O cara que trabalhou com Toffoli 12 anos, escreveu o livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo, que ele é terrivelmente evangélico. Não é isso que é o nome do cara? Não aconteceu isso ou não? Bolsonaro foi um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Você sabe me dizer uma lei? Bolsonaro pagou esse professor de federal, como esse cara que diz que cada direitista merece um bom tiro na cara e recebe 20 mil reais por mês do nosso dinheiro pra ficar fazendo política, recebendo salário integral há 2 anos, não é isso que ele fez? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Mas Ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que é esse negócio de lockdown, sem nenhum respaldo científico, não é isso? Mas, pô, ele perdeu a eleição porque ele não concordou com o lockdown. Não, ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processos como eu, que tenha respondido processos como o Zuentraub, que tenha respondido processos como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito? Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia, o cara vai continuar apoiando um cara desse? Inclusive, quem diz isso não sou eu. Tem posts do professor Olavo de 2020 dizendo, Bolsonaro, se você continuar se curvando aos inimigos, você vai terminar implorando misericórdia. Não tem o que o professor Olavo... Inclusive, o brother que você gravou aqui, inclusive, comentou em 2020. O Luca De Grassi. Eu tava visitando os Luca De Grassi em 2020. Chegou lá e disse, professor Olavo, eu não concordo com muita coisa que o senhor diz, mas nesse caso aí, você tem toda a razão, não é isso? Tipo assim, os caras já sabiam há 5 anos atrás que Bolsonaro era a cadela do PT, não é isso? Mas, ô Teusotão, quem que tu acha que é o cara ideal pra ser presidente do Brasil a partir de 2027? Você conhece a história de Samuel do Antigo Testamento? Não. O povo pede um rei, só que Deus tinha ordenado que eles fossem regidos pela lei de Deus. E aí o Deus diz a Samuel, diz assim, quando eles negam a lei, eles não estão nas costas a você não, eles estão nas costas a mim. Deus diz que a salvação é coletiva e individual. Você confia nas urnas na Venezuela? Você acha que alguma eleição vai resolver alguma coisa na Venezuela? Sim ou não? Hein? Não. É isso. Votar. A chance de um voto da gente, mesmo que fosse uma eleição, mesmo que seja uma eleição lista e tudo mais, a chance de a gente votar e nosso voto ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Mas tu influencia 200 mil pessoas. Agora, 200 mil pessoas eu influencio eles a fazer o voto real, cada centavo. Na hora que você compra essa pipoca aqui, meu irmão, você muda a realidade física das coisas. Gente, O quê? compartilhem a live aqui, deem like, deixem um like aqui, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp, Entre no nosso grupo do WhatsApp da comunidade também. Cada decisão de poupança ou de consumo muda a realidade física das coisas. Em um regime como o nosso, que não existe oposição real, a única oposição é desinvestimento. Se você tem ações, se você tem tesouro direto, você é comparsa do regime que você financia, não é isso? Você investiria na Coreia do Norte? Não. Você investiria em Cuba? Você emprestaria dinheiro ao governo da Venezuela? Não. Pois é. Quem empresta dinheiro ao governo brasileiro é comparsa, financiador, tudo que o governo brasileiro fizer, não é isso? Tá, mas então não tem nenhuma solução, nenhum presidente que possa ser alguém que tu possa dizer que seria um bom presidente a partir de 2027. Rapaz, o problema do Brasil não é de executivo, não, é de instituições. Mas eu não perguntei o problema do Brasil. Eu perguntei quem que você gostaria que fosse presidente a partir de 2027. Rapaz, eu não vejo que vai fazer... na próxima eleição, eu não vejo que existe possibilidade de nenhum opositor real chegar ao poder. Tipo assim, você mesmo concorda que na Venezuela alguém vai ganhar a eleição do Maduro lá? Tem alguém que possa ganhar a eleição do Maduro? Tem alguma chance de melhorar a Venezuela pelo voto?
Você acha que tem? Mas tu acha que o Brasil tá no mesmo nível que a da Venezuela? Rapaz, em relação à oposição, o que é a oposição real? Bolsonaro é a oposição real? A gente veio de uma eleição que teve O cara 1% de diferença. O tribunal manda o cara, ele obedece todas as ordens ilegais, qualquer juiz de primeiro grau dá ele. Isso é opositor real? O cara diz que não é pra postar no X, e se o cara nem parte de processo, o cara obedece. Todas as ordens ilegais o cara cumpre, como o presidente, inclusive. Esse cara é opositor real? O cara é submisso aos caras que ele ajudou a combater, não é isso? Mas vocês sabem dizer alguma lei que Bolsonaro tenha passado que tenha piorado a situação do vagabundo? Vocês sabem dizer uma lei que tenha aumentado, reduzido a separação, aumentado o poder do homem sobre a mulher, aumentado o poder pátrio? Vocês sabem dizer uma lei, pelo menos, que Bolsonaro tenha passado defendendo a família? Eu posso lhe dizer 20 aqui que ele fez, aumentando separação, divórcio e desestruturando famílias, não é isso? Ele chegou lá dizendo que ia estimular que ia ser leal às quatro linhas da Bíblia. Quem passou a lei não foi ele, né? Não, que ele apoiou. Inclusive, ele apoiou e sancionou lei de defesa à falsa acusadora de estupro, não é isso? Com nome, inclusive, de falsa acusadora de estupro, a lei, não é isso? Você dizendo que no julgamento você não pode constranger a pessoa porque ela fez uma falsa acusação de estupro, né? Que o Ministério Público e o advogado não podem dizer a realidade. Você não pode constranger uma falsa acusadora de estupro, que porra é essa? Crime de violência psicológica à mulher. Lei penal em branco, que não existe conduta específica, bicho. Bolsonaro apoiou, sancionou isso, que porra é essa, velho? Isso é absurdo, velho. Bolsonaro avançou mais as indicações de esquerda e a pauta legislativa de esquerda que o próprio PT. O PT aprovou guarda compartilhada. O PT aprovou crime por exemplo, de alienação parental. Me diga uma lei a favor dos homens que Bolsonaro passou. Eu não conheço, velho. Inclusive, ele se orgulha de ser o presidente mais feminista da história, não é isso? Tem que fazer lei a favor dos homens, por quê? Nós vivemos em um sistema misândrico. Misândrico, absolutamente misândrico. Todos os ramos do direito, a mulher tem diversos benefícios. O colapso de fecundidade que nós vivemos é um desequilíbrio de relação de homem e mulher. A gente não vive um colapso de fecundidade mundial, sim ou não? Tem mais gente da nossa idade do que da dele. Tem mais gente hoje nesse país de 40 anos do que de 4. Todas as vezes na história da humanidade que aconteceu isso, você for lá na Segunda Guerra do Peloponeso, elas podiam deitar com quem quisesse, o marido não podia nem sequer reclamar. Antes de Jesus isso foi escrito, é o mesmo que a gente vive hoje. O colapso de Roma, da Grécia, é o welfare, o domínio de valores femininos e a destruição da fecundidade. É isso que a gente conta nesse livro aí, Bitcoin Red Pill, tem de graça se você quiser aí. Mas tá acontecendo ou não um colapso de fecundidade? Trajetão, tu não acha que o Guedes foi o melhor ministro da economia dos últimos 40 anos no Brasil? Pra família dele, com certeza, velho. Pro Brasil, péssimo, velho. O quê? Pra família dele, com certeza. Ele fez uma reforma da Previdência dilmista. Tipo, ele prometeu, ele chegou lá... Mas, Renato, o Guedes não consegue aprovar o que ele quer. No Brasil funciona da seguinte forma. Eu te explico, se tu não sabe, eu te explico. Diga. É o seguinte, tu consegue aprovar o que tu consegue, o que é possível, não o que tu quer. Ninguém nunca vai aprovar nenhuma lei no Brasil. Nada, era melhor não ter passado nada. A reforma da Previdência dilmista, aumentou a carga tributária e a riqueza na mão de vagabundo. Era melhor não ter feito nada. Ele prometeu, na campanha e no programa do governo, a instituição de um programa análogo ao Chile de capitalização. Não foi essa promessa de campanha, sim ou não? Tinha isso no programa? Tinha. O que eles fizeram? Uma reforma da Previdência, aumentando a carga tributária, aumentando o quanto o governo vai arrecadar e empurrando com a barriga, aumentando. A INSS é uma mentira, bicho. Nenhum de nós vai receber nenhuma aposentadoria. Por que não liquidou logo essa desgraça? Se não fosse pra liquidar, não era pra fazer reforma nenhuma. Se o cara tinha voto pra fazer a reforma, por que ele não utilizou essa porra desses votos pra armar a população? Você acha que a população preferia arma na mão ou a reforma da Previdência? Pra Previdência demora mais 3 anos pra estourar? Por que ele não usou esses votos pra reduzir a maioridade penal? O moleque agora deu tiro da nuca do cara de 14 anos lá no negócio e o amigo de Lula disse que vai proteger o menino, não é isso ou não? Hein? O menino de 14, 15 anos, champinhas da vida aí, continuam impunes ou não? A população preferia o quê? A reforma da Previdência ou a redução da maioridade penal? Se ele tinha os votos pra maioridade, ele tinha os votos pra reforma, não é isso? Qual tu acha que é o maior problema do Brasil hoje, ô Trajetão? É institucional. É institucional. Tem vários tu acha que tem algum tipo de solução ou é... Tem. É o tempo. A gente tá vendo um processo revolucionário. A gente tá na segunda fase das 4 fases clássicas da Revolução. O Mensalão e o Petrolão foram a tomada de poder, não é isso? A gente está vivendo os expurgos e depois vai ter a contra-revolução, quando eles terminarem de eliminar os opositores reais e imaginários, e no final vai ter a normalização. Eu acho que a gente vai viver um ciclo clássico, como aconteceu na França napoleônica, como aconteceu na União Soviética. Eu acho que daqui para o final da década... Porque é o seguinte, hoje em dia tem diversos dados aí, inclusive quem diz não sou eu, tem um monte de instituto aí que diz abertamente que 10 a 12% da internet nesse país é vendida por milícias e facções, não é isso? As áreas controladas por facções, elas dobram a cada 3, 4 anos. Quem não consegue comprar o gás, ele é obrigado a comprar o gás pelo triplo do preço.
Quem não consegue comprar internet na mão da TIM, da Vivo, e sim na mão da milícia, esse cara vota em quem ele quiser? Hein, Ferri? Esse Não. cara vota em quem quiser? Não. Na zona de inserção, na hora que você for votar, e tinha uma câmera lá, um cara com fuzil, você trabalhando lá, como é o nome da cartinha pra você trabalhar de graça na eleição? Como é o nome quando você trabalha de mesário, não é isso? Se você for trabalhar de mesário, você vai denunciar? Você vai denunciar o cara de fuzil? Você vai denunciar que tem uma câmera dentro da área controlada? Você vai morrer por causa disso? Hein, Magnata, você ia denunciar um negócio desse ou você queria viver mais um dia? A maioria das pessoas vão denunciar isso? Se 12% das pessoas vivem em áreas controladas, esses caras votam em quem quiser ou quem o dono da área quiser? A maioria das pessoas no Brasil, eles se sustentam ou sustentam do dinheiro do governo? Essas pessoas votam em quem quiser ou quem bota a comida na boca deles? Acabou. Não tem mais eleição desse jeito, não é isso? Ou não? Tu acha que é um problema que não tem solução? Tem solução. Inclusive, os donos do Brasil formal vão entrar em colisão com os donos do Brasil informal. Se a área controlada dobra na mão do PCC, na mão do bonde de Aragua, do trem de Aragua, na mão do CV, se eles dobram a cada 3, 4 anos, e hoje é 12%, daqui a 6 a 9 anos vai ser quantos por cento? Vai ter uma hora que esses caras vão entrar em confronto com os bilionários. Aí essa hora a gente vai ver que o Brasil quem é que vai tomar conta desse país. Mas acho que vai ser na próxima década. E o que tu vê de cenário, assim, com essa governo do PT, que tá muito ruim? Tu acha que eles vencem a eleição ano que vem? Como é que é? O Lula Já vai de ganharam novo? todas as eleições. Vão ganhar todas as eleições que tiver. Acho que não tem jeito. Não tem um candidato que possa, de direita, que por exemplo, possa derrubar. não tem nenhum deputado de direita. Eu não conheço, não tem deputado, não tem senador de direita, não tem nenhum. Qual senador de direita tem? Marcel Van Hatten. É de Deputado. direita mesmo? Isso eu não conheço, ele não casou com a chinesinha, não estava na ditadura chinesa durante a pandemia? Não. O quê? Não, Hannah é trap, ele não sei, ele não tá na mão do esquema, não? Se ele fosse de direita mesmo, ele tava na ditadura mais assassina da história durante a pandemia? Não sei, eu não conheço. Eu acho difícil que esse cara seja realmente de oposição real. É isso, se o cara fosse de oposição real, ele iria na ditadura mais assassina da história? Então pode ser um refém, eu não sei. Pode ser um proxy, né? Como é ou a falsa oposição, não sei, não conheço. Eu não conheço ele pessoalmente. Agora, o que eu sei é que se o cara for opositor real, no país atual, a maior chance é que esse cara vai receber o que o Uribe recebeu, não é isso? Um bom tiro na nuca, não é isso? Ou o processo, cassação de mandato, o cara vai se lascar. A segunda fase da Revolução não é uma boa fase, não é um bom momento de fazer oposição real, não, viu? Eu acredito que o PT vai ganhar todas as eleições. Agora, por exemplo, Tarcísio é um petista? Claro que é um petista. Tarcísio conseguiu os 11 votos fundamentais da reforma tributária petista que vai trazer ao Brasil, triplicar em média o imposto de ISS e ter o maior IVA do mundo, né? Tarcísio é um petista ou não é? Ele mamou no PT? Ele não conseguiu passar a reforma tributária do PT? É isso. Sabe? Quem é a oposição? Tipo, Bolsonaro não é um petista? Bolsonaro é mais petista que Lula. Bolsonaro avançou mais a pauta feminista que Lula, porra. Qual é o candidato que não é petista nesse país, pô? A questão é essa, não é isso? Hein? Tem vários. Mas votaria no Lula ou no Bolsonaro? Tarcísio aprovou ou não aprovou? Tarcísio não conseguiu os votos fundamentais da reforma tributária de Lula? Sim ou não? Isso não aconteceu? Mas não, o Congresso... Não conseguiu, ele apoiou. O Congresso, ele foi o Congresso lá, clama que a reforma tributária não é de Lula. Os 11 caras que ele apoiou pessoalmente, ele foi e pediu pros caras votar, não é isso ou não? Ele conseguiu os votos decisivos, não é isso? Com os caras que ele apoiou pra ser deputado federal, não foi? Mas Sim. A reforma tributária, o Congresso se diz o dono da reforma tributária. Diz que não é uma reforma do PT do Lula. Pois é, não é do PT e do Lula, e Tarcísio, mesmo tendo mamado cargo do PT anos e anos, tendo ajudado o PT a passar a reforma que vai explodir a tributação como sem precedentes, também diz que não é petista, não é isso? E Bolsonaro também diz que não é petista, não é isso ou não? Mas outros oitão, a maioria dos grandes liberais, eles todos dizem que eram de esquerda quando eram os mais novos. Tu acha que a pessoa ela não pode se transformar? Ou ela é sempre um petista enrustido numa teoria da conspiração maluca? Porque assim... Quando tu fala que o Guedes é de esquerda, Não, ele não é de esquerda. Uma pessoa desse nível... O Guedes é o cara mais de direita que existe. Não. O cara mais de direita que existe é o cara chamado Suharto. Né? A questão é que um cara no nível do Guedes, ele não... Foi o que a gente conversou aqui antes. Entre a crença pessoal e os compromissos pessoais, 99% das vezes a gente age... Qualquer pessoa vai agir em relação aos compromissos pessoais, não é isso? Eu não disse que a crença dele é de esquerda. Eu disse que ele é pessoalmente comprometido com pessoas da extrema esquerda. É isso. Eu não disse que ele acreditava. Eu não tô no coração dele, não é isso ou não? Ou não? As pessoas também fazem coisas contra a sua crença pessoal, quando tem compromissos pessoais mais fortes ainda, não é isso ou não? Hein? Rafael Dias, é ao vivo ou gravado? Tem leitura de superchat? Tem sim, cara. Manda um superchat aí que a gente faz a tua pergunta. Outras oitão, por que tu acha que os relacionamentos duram tão pouco hoje em dia? Desequilíbrio de direitos entre homem e mulher. O casamento bíblico ele é criminalizado e proibido na situação atual.
Se você levar a voz pra mulher, ela tem o direito legal de colocar você na cadeia. Graças a Bolsonaro, nesse país aqui, prejuízo psicológico da mulher, disso. ele apoiou e sancionou essa lei de crime psicológico contra a mulher. Tu acha que compreendeu o Biruliro ou não? Rapaz, eu acho muito difícil. Eu não, enquanto ele continuar submisso, obedecendo a todas as ordens do PT, ele continua livre, né? Na hora que ele não for mais útil, ele vai pra cadeia, né? Agora, eu não sei se ele vai ser preso ou não. Eu acho que pra ele, pessoalmente, o melhor era ser enrabado na cadeia. Se ele não fosse enrabado na cadeia, se ele não enterrasse os filhos devido a seus crimes, ele não se arrependeria dos seus pecados e vai pro inferno, velho. Eu acho que a maior chance dele obter arrependimento, dele realmente assumir os seus crimes e pecados, era ele ir pra cadeia. Mas eu acho muito difícil, velho. Porque geralmente o PT honra o compromisso, viu? A galera que fechou com o Lula, ele não deixou ninguém pra trás, deixou os caras do Mensalão, do Petrolão pra trás. Lula, a palavra dele, ele honrou, viu? Eu não sei qual acordo que o Bolsonaro fez com o Toffoli naquelas noites lá que ele beijava, que ele disse que ia assistir televisão de noite na casa do Toffoli, mas geralmente o PT honrou a palavra ou não? Alguém que ficou firme com o PT até o fim foi pra cadeia? Tá preso? Tem alguém no Mensalão, Petrolão preso? Geralmente esses caras honram a palavra que eles dão, não é isso? Não sei qual acordo que o Bolsonaro fez com eles, mas se ele fez o acordo de não ser preso, a tendência é que não seja, né? Não sei. Mas, ô 38, tu acha que o cara, quando ele assume um cargo desse, ele tem poder, o poder que tu tá falando, para ele decidir as coisas ou não? Porque o Brasil é um semi-parlamentarismo, né? O Congresso manda em 90% de tudo ali. É muito complicado de Rapaz, tu isso decidir. que você tá dizendo é exatamente o oposto do que o Bolsonaro disse na campanha. Bolsonaro disse na campanha, pelo menos 32 vezes, que quem manda é quem tem a chave do cofre. E ele disse isso ou não? Você tá dizendo que é o Congresso que manda. Bolsonaro dizia que quem manda é quem tinha a chave do cofre e mandava no Congresso. Ele achava, né? E Ele o Mensalão achava. e o Petrolão comprovaram isso ou não? Ou seja, ele tinha a chave do cofre e usou a chave do cofre pra passar leis feministas e reforma tributária dilmista, não é isso? E fazer exatamente o oposto do que ele tinha prometido, né? E entregar todas as... Você acha que Bolsonaro não tinha nenhuma discricionalidade pessoal a nenhum dos tribunais superiores? Não é só Cássio e Mendonça e Aras, não. Bolsonaro só indicou dezenas de cargos de todos os tribunais superiores a pessoas intimamente ligadas ao PT, velho. Tipo, não foi um erro. Tipo, o cara não sei o quê, não sabe... Não é todos, é 100%. Tipo assim, vocês mesmos, eu perguntei 3 vezes aqui, vocês não sabiam me dizer uma lei que Bolsonaro tenha passado que tenha piorado a situação do vagabundo, não é isso? Vocês sabem me dizer uma lei que tenha piorado a situação do vagabundo nesse país? O problema do Brasil é se vale a pena ser honesto ou vagabundo. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? É loucura, não é isso? Você vai botar o dinheiro num lugar onde a maioria dos assassinos não vai preso? Você vai botar seu dinheiro num lugar desse ou não? Tu acha que é insegurança jurídica o problema? Não, o problema são instituições, não é insegurança jurídica. Podia ter insegurança jurídica, mas valer a pena ser honesto. Por exemplo, que a maioria das coisas fossem resolvidas fora do Estado, não é isso? Você podia ter insegurança jurídica com a população armada e o vagabundo tivesse insegurança se ele vai viver ou não, não é isso? Ô, Renato, Paulo Fernando mandou um superchat aqui. Como corrigir as instituições? Rapaz, o tempo vai corrigir. Eu acredito que na próxima década, os bilionários do Legacy vão entrar em confronto com os bilionários do PCC e do CV. O crescimento do PCC e do CV, de controle da economia, não só de fornecimento de internet, de gás, da área física do Brasil, vai entrar em confronto com a galera do Cetrão e os bilionários do sistema convencional. Do confronto desses caras nos próximos 6 a 7 anos, eu acho que pode sair uma melhora institucional no Brasil. Uhum. Tu acha que a solução para o Brasil, para daqui a 20 anos, pode ser privatizar todas as universidades públicas? Elas já deviam ter sido abolidas. Não precisa nem privatizar. Hoje em dia, com a internet, você oferece mais de 90% do conteúdo que é oferecido pelas universidades, dezenas de vezes melhor e mais barato. As universidades públicas já deveriam ter substituídas por conteúdo online. Elas só existem para financiar, psicopatas, ponerológicos, sectários, fazendo propaganda política de extrema esquerda, não é isso? Então, tu fez uma declaração dizendo que é uma humilhação a mulher, o homem ser sustentado pela mulher. Depende do coração, né? Tem pessoa que tem orgulho de ser gigolô, não tem não? Eu disse pra mim, não é isso ou não? Você ia ter orgulho de ser gigolô? Você ia comer ela, ainda tirei dinheiro da gorda, não é isso? Você ia ter orgulho ou não? Hein? Você ia ter orgulho de comer as velhas e tomar dinheiro dela ou não? Deixa eu fazer uma pontuação, que as tuas declarações são sempre polêmicas. Não, mas tem gente que tem orgulho, não tem não? Tu não acha que ainda tomei dinheiro da otária. O quê? Por exemplo, tu tá começando a carreira, tu tá estudando, ela passou num concurso e ela tá te ajudando a sustentar. Ou uma véia, né, de 60 anos, coroa e tal. Não, eu conheço várias pessoas que passaram em concursos muito cedo. Eu conheço juíza do trabalho que passou num concurso com 24 anos, foi empossada, ela passou a ganhar 40 mil reais, ela tinha um marido, acho que ela acabou ajudando ele até ele passar, virou um brilhante advogado.
Tu acha que isso não existe ou é só um preconceito da tua parte? É o seguinte, você conhece o Universo 25, o experimento do Universo 25? Não. O experimento do Universo 25 é o seguinte, ele também é explicado nesse livro aí, Bitcoin Red Pill. Quando você... É o paraíso dos ratos. Você pega ratos e você coloca num espaço limitado e comida infinita. Os ratos estão todos felizes e começam a se reproduzir com uma zorra. Aí tem uma hora que eles começam a se estressar pelo limite de espaço. Então todos começam a brigar com todos e a fêmea começa a se comportar como macho. Essas fêmeas, elas não voltam a se comportar como fêmeas, a maioria delas não volta a ter cio. E as que têm cio não se apegam mais aos filhos, não criam mais eles, inclusive não dão de mamar. E começa a morrer os ratos. Se isso fosse um sistema cíclico e lógico, depois que morresse a maioria dos ratos e limpassem tudo voltava ao normal. Mas tudo não volta ao normal. As ratas que uma vez foram colocadas a se comportar como macho, elas nunca mais entram no cio e nem cuidam dos filhos. É exatamente isso que a gente está fazendo com nossas filhas, colocando a mulher para estudar e trabalhar e competir com o homem. O que a mulher tem para oferecer como mulher é infinitamente mais valioso do que o homem tem como oferecer como homem. Toda vez que você faz uma mulher se comportar e competir como homem, você está destruindo uma parte dela, que é a parte mais valiosa dela. Ninguém pode fazer nada mais valioso do que 5 ou 6 pessoas iguais ou melhores do que ela. Você gostaria que seus filhos fossem iguais ou melhores que você, né? Você, todos nós. A gente geralmente tenta evitar os erros do passado e fazer um pouco mais do que nossos pais puderam dar a gente. Financeiramente, culturalmente, emocionalmente, não é isso? Uma mulher, quando deixa de ter 5 ou 6 ou 7 filhos pra ter um cachorro, um bebê reborn, ela tá destruindo 5 ou 6 pessoas melhores ou iguais a ela, não é isso? E aí, esse é o maior motivo do colapso civilizacional que a gente vai enfrentar pela frente. A população brasileira vai diminuir na próxima década. E é exponencial. Daqui a 20 anos nesse país, vai ter rua fantasma. Vai ter, como vai pro interior de Portugal e da Espanha, vai ser pior do que lá, porque lá tem gente querendo ir. Quem é que vai querer vir pra esse país aqui? É isso que a galera não entende. Acabou o negócio de imóvel. A população do Brasil sextuplicou por séculos, 5 vezes seguidas, e agora vai despencar exponencial. Porque as pessoas acham que é bonito, é normal a mulher se comportar como homem. É isso. Agora o cara tem orgulho gay, agora o cara tem orgulho de querer ser uma mulher, não é isso ou não? Você teria orgulho de ter um filho trans, velho? Você teria orgulho de ter um filho trans, velho? O Rafael Dias... Você teria orgulho de ter um filho trans? Você que é o entrevistado aqui. Mas hoje, você teria orgulho ou não? Não teria problema. Nem orgulho, nem a vida sexual dele não gera orgulho, nem negócio, não é isso? Agora, a maioria das pessoas tem orgulho da mulher se comportar como homem. É uma coisa que não faz sentido pra mim. Você tá renunciando à sua raça. Você tá renunciando, inclusive, a uma coisa muito mais valiosa que a existência física, que é a salvação espiritual, não é isso? Ô, Renato... O Rafael Dias tem uma pergunta aqui, ó, superchat. Excelente participação do 38, que tá chegando brocando os entrevistadores. Ontem tava cheio de fififi com cogos pra não perder a amizade. Essa é a postura do nosso bitcoinheiro raiz. Um grande abraço. Ô, Renato, eu gosto que tu dê a tua opinião aqui, porque cada um tem uma opinião, e eu acho que esse debate de ideias é importantíssimo. Eu discordo de algumas coisas que tu fala, outras eu concordo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda sobre esse... Eu queria te perguntar sobre a glamorização do job. Hoje... Tu acha que da onde que vem isso? Voltou o job, a gente já falou 2 vezes disso aqui hoje. Não, mas eu queria te perguntar, da onde que tu acha que veio essa glamorização do job? De pessoas como o senhor que acham que mulher tem que ganhar dinheiro. Achar bonito a mulher ganhar dinheiro, competir com o homem, aí ela vai, se ela quiser quebrar a regra, como a mulher vive no fácil, ela vai conseguir. Onde é que uma mulher jovem vai ganhar dinheiro? Não tinha uma propaganda, como é o nome da menina? Ganhei R$1 milhão em um ano, não tinha. Como é o nome da menina que fazia essa propaganda, não é isso? Não teve esse negócio? É isso. A outra menina aí está fazendo, como é o nome da menina? Dizendo que pagando 200 mil de DARF por mês como é? OnlyFans? Não, como é o nome? Privacy, né? Privacy. É isso. Algum cara consegue pagar 200 mil por mês de DARF no Privacy? Não consegue, não é isso? Se você botar a mulher pra competir com o cara, ela vai vencer na força física ou ela vai vencer vendendo a coisa mais valiosa que ela tem? Tem 2 coisas. Tem as coisas mais valiosas da vida. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. E a coisa mais valiosa que as pessoas podem produzir é o homem fazer trabalho de homem e a mulher fazer trabalho de mulher. A nobreza, ela vem de sangue, não é isso? O trabalho de mulher é sangue de ímen e de útero, não é isso? Que ela vai ser deflorada e ela vai misturar seu sangue com o do seu marido. E o do homem, quando é que vem? Vem do seu sangue, do seu auto-sacrifício, como Jesus na cruz, não é isso? A cruz cristã tem... A cruz do católico tem INRI, aqui está o rei dos judeus, não é isso? O do evangélico não tem, porque eles dizem que o Jesus dele já não está mais na cruz, não é isso? E o sangue dos seus inimigos em combate. Isso quem diz não sou eu, é a primeira página da Bíblia. Do seu pão virá do suor do seu trabalho, não tem lá? E para a mulher, o seu prazer será do seu marido que a governará. Tem isso na primeira página da Bíblia ou não?
Eu não tô dizendo isso da minha opinião. Deus ordenou isso no Antigo Testamento, não é isso? Há milhares de anos. Tipo, muçulmanos, judeus, quem for cristão, reconhece que o Gênesis é a ordem de Deus, não é isso? Ô, Terzão, tu acha que a pessoa pode se... Tu que é um cara cristão, tu acha que a pessoa pode se transformar depois de um tempo? Tu acha que se ela for para um caminho errado, Pode. ela tem volta? Sim. Tu Tem acha que ela prostituta na linha de Jesus. Tu acha Na que linha de Davi de Jesus tem uma prostituta chamada Raabe. Raabe foi responsável pela morte de todos os caras que ela conheceu. Ela limpou com sangue, não é isso? Mas tu acha que a pessoa pode se reintegrar, voltar a ser uma pessoa... Se ela fez coisas erradas, ela pode voltar ou não? Sim. Ou tu acha que... Deus pode tudo. Deus pode tudo. Raabe, por exemplo, é um grande exemplo. Foi uma prostituta durante muitos anos. E ela teve a honra de estar na linhagem de Jesus e de Davi, não é isso? Deixa eu te Tu perguntar... acha que tudo que tá na Bíblia aconteceu de verdade? Algumas coisas ali, Jesus fala através de metáforas ou de maneira concreta? Jesus fala em parábolas ou não? Fala. Fala em parábolas. Se Deus fala através de metáforas, se você tiver uma criança, um filho querido, você não tem como falar fisicamente de muitos processos que ele tem que entender. Por exemplo, inseminação artificial. Não é isso? Você utiliza metáforas para explicar uma criança. A relação de Deus com a gente não é de pai. Ele não comeu nossa mãe, ele não é nosso pai, ele é muito mais do que isso. Dizer que Deus é nosso pai é uma metáfora, não é isso? Porque ele é muito mais do que nosso pai. É para alguém que foi pai entender a nossa relação com eles, não é isso? Tem várias metáforas na Bíblia. Inclusive o próprio Jesus normalmente explicava coisas de grande complexidade em parábolas que você tem, inclusive, vários níveis de entendimento, não é isso? Ou não? Ô, Renato, tu acha que vai ter novas emissões de Bitcoin no futuro e o preço pode cair? O que pode dar de errado na tese do Bitcoin? Porque da maneira com que tu prega o Bitcoin, parece que nada pode dar errado nunca. Não, eu falei várias coisas aqui que podiam dar errado, não falei? Não, eu quero que tu deixe O código claro. pode ser quebrado, os endereços antigos. Não, só isso. Mas e aí? Que mais? E que mais pode dar errado na tese? Da maneira com que tu fala, é só comprar e esperar, é isso? E aí o dinheiro, a inflação vai corroer a moeda e o Bitcoin, então, se o cara não tiver um Bitcoin, acabou a vida dele. É porque Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é poupança. O Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é poupança. Não existe investimento em regime de juro negativo. Se você aceitar as 6 lições, se você aceitar que o aumento da base monetária é a inflação, não existe investimento em nenhum produto, nenhum banco, nada convencional desde 2008. Acabou. A solução do mundo para a crise de 2008 foi o tabelamento de juros, não é isso? Tabelamento satânico, que inclusive é uma mentira, não é isso? Tabelamento de preço é um negócio... É a imposição de uma mentira como regra geral, não é isso? Inclusive, o maior tabelador de preços da história romana, inclusive, foi o maior assassino de cristãos. Não é coincidência. O cara que fez tabelamento de preço, inclusive nos Estados Unidos, o Nixon, foi o cara que deu calote em 71, não é isso? Acabou o Gold Window. É isso. O problema é de mentira versus verdade. Não é de investimento. O que é certo a fazer não é só pragmaticamente. Existem questões morais, né? Isso do que é certo e errado fazer. Para mim, eu não compro o Bitcoin buscando a valorização. Se o Bitcoin valesse o mesmo valor em ouro hoje e daqui a 30 anos, eu ainda preferia ter Bitcoin do que ouro, porque eu não consigo tirar o ouro do país. Eu não tenho como evitar de ser roubado com ouro. E com Bitcoin sim, né? Ele é mais transportável, ele é mais divisível, ele é mais escasso do que o ouro. Foi o que a gente estava conversando lá fora. Quem comprou ouro ganhou de quem comprou prata, garantidamente, nos últimos 30 séculos, não é isso? Você entende por quê? Que a oferta não cresce. É a elasticidade, não é isso? Você pode dobrar o valor do ouro e não afeta nem 50% da sua oferta. A prata, o cobre. As sociedades que adotaram prata e cobre como dinheiro foram eliminadas. As famílias, os países, as empresas, quando veio um meio de uma reserva de valor superior. Hoje a maioria das pessoas não usa real como reserva de valor. Usa ações, usa índices, usa imóvel como reserva de valor. No Brasil dos próximos anos, que acabou a isenção FI, acabou a isenção da zorra toda, imóvel vai ser reserva de valor com a população diminuindo? Vai ser reserva de valor? Ações em um país que não tem lei vai ser reserva de valor? A tributação nesse país tende a aumentar ou diminuir? As regulações nesse país tendem a aumentar ou diminuir? Os controles de capitais nesse país tendem a aumentar e diminuir? O cara é louco, velho, pra investir num negócio desse, né? Isso não tem mais investimento. Zero no Brasil. Não tem investimento, não existe investimento no Brasil. É perda fixa ou variável. É só o cara ir ver quanto é o aumento da base, não é isso? O Ruffer aqui pergunta o que tu acha de consórcios. Manda um abraço pro Consórcio pai dele, que é o medieval? Rui. Sua esposa ser usada antes do cara? Amante de consórcios. O pai dele é o Rui, amante de consórcios. Você pagar a taxa de administração pra fazer um bolão? Não é isso que é consórcio? O quê? Ô, Renatão, deixa eu voltar ao
ao tema Bitcoin, o que tu recomendaria para as pessoas fazerem? Elas têm um dinheiro guardado para o futuro. O que tu recomendaria as pessoas fazerem hoje? Se a pessoa não tem Bitcoin, ele não tem dinheiro. A definição de dinheiro é a moeda que serve como reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro, não é isso? Isso é moeda, não é isso? Se ele não tem Bitcoin e não tem ouro, ele não tem dinheiro. O problema é que quem tem ouro tem um dinheiro que tem um baixíssimo nível de transportabilidade, um altíssimo custo de manutenção e a fungibilidade baixíssima e um alto custo de transação. Você não consegue comprar nem vender ouro sem perder 5 a 10%, não é isso? O Bitcoin você consegue comprar e vender gastando menos de 1/1000%, né? Em qualquer lugar do mundo sem dar sua identidade, né? É isso que eu tô dizendo. Cada pessoa tem sua preferência. O cara é um grande especialista de pedras e arte. Talvez para esse cara seja melhor negociar pedras e arte, não é isso? Agora, até para um cara que negocia pedras e arte, se ele entender, tiver educação de Bitcoin, ele vai ter mais uma possibilidade de receber o pagamento dele com baixo custo de transação. Se a energia elétrica acabar, como acabou na Espanha e Portugal durante algumas horas, a única maneira de tirar dinheiro do país e receber é Bitcoin, não é isso? Bitcoin você transporta dinheiro em qualquer meio de comunicação, sem KSI. Se algum dia houver AGI, o dinheiro da inteligência artificial vai ser o Bitcoin, que independe de KSI, não é isso? E ele é transmitido em qualquer meio de comunicação. Ô, Renatão, fala sobre o artigo Por que os Yups não vão ser os últimos a aceitar... Vão ser os últimos a aceitar o Bitcoin. É de um cara chamado Croessus, ele tem vários textos excelentes, viu? Os 5 textos que eu consideraria básicos para o cara entender Bitcoin, inclusive a gente resume todos no livro ali. O white paper, né, que é a proposta inicial, o Bitcoin ME, que é o cara morrendo e falando sobre a sucessão de Bitcoins, o Hal Finley, tem tem vários de Nick Szabo, esse do Croessus é excelente, e tem um de um cara chamado Michel Popesco, chamado O Bitcoin e os Pobres, que ele demonstra que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Você já ouviu essa frase? Não. Porque Jesus veio cumprir a lei. Ele veio a lei ser mais perfeita do que ela já foi. E o Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar com você pro caixão, não é isso? Agora tem. Se ninguém lhe honrar, ninguém recebe nada, não é isso? Muda tudo. Você quer que eu resuma o artigo, é isso? O Vô e Atos pediu aqui no nosso... Os brother pagando, não é isso? As perguntas do superchat, não é isso? Exato. É isso. Esse artigo diz que você precisa ter um mínimo de QI e um mínimo de moralidade para aceitar o Bitcoin. Pessoas muito inteligentes, mas com a moralidade muito baixa, ou pessoas muito morais, mas com a inteligência muito baixa, não conseguem... A maioria das pessoas... Por que esses Bitcoin Treasuries valem várias vezes mais do que o Bitcoin que elas têm em caixa? Porque as pessoas ainda têm uma dificuldade mental mesmo de fazer autocustódia. Mental e moral, de assumir a responsabilidade de autocustódia, que é o que a gente ensina nos treinamentos online, não é isso? Uhum. Que é a autocustódia, no caso, você guardar as suas palavrinhas... Você ter controle exclusivo das suas chaves que foram geradas fora da internet. Isso. É o que a gente ensina no missãobitcoin.com.br, pessoalmente, cada capital do Brasil, uma por mês. A gente bota lá na Hotmart, na Gleam, bote aí batismo Bitcoin na internet que você vai ver. Isso. E as outras criptos? O que tem? Ethereum, você gosta, não gosta? Ethereum é um golpe, isso já foi, inclusive fundadores já disseram que é um golpe, que eles iam fazer POS desde o início, que era tudo mentira. Ethereum é um golpe, inclusive admitido pelos próprios fundadores. E as outras? Não tem Que alguma outras? que você gosta? Solana, enfim. Solana era o golpe do cara que tá na cadeia, como é o nome do Friedman, não é isso? Não é ele que controlava a Solana? É golpe, a maioria é golpe, velho. Só Bitcoin presta. Não, tipo assim, tem criptomoedas que são bem intencionadas. Por exemplo, o cara que é o... Tem vários... Metade da administração do Trump tá envolvida com o negócio de stablecoin, né? Esses negócios... O pessoal, inclusive, fica fazendo piada, que era stablecoin. Era a palavra mais usada nesses eventos, mais que o próprio Bitcoin, né? Tem várias stablecoins. A tendência, nos próximos anos, é que a maioria dos ativos do mundo, eles sejam sintéticos e hipercolateralizados de Bitcoin. Quem gosta de vender e comprar ações e índices, vai preferir comprar e vender na bolsa que paga imposto e só negocia algumas horas por dia, ou em um lugar que ele não faz KYC, não paga imposto nenhum, a esposa adúltera ou o filho bastardo não toca no dinheiro, nem o juiz militante, ele vai querer negociar onde as ações iam? É o ouro dele, o índice, as commodities. A tendência é que a maioria dos ativos da humanidade, desde 10 anos, eles não sejam negociados em bolsas convencionais controladas por governo, e sim sintéticos e hipercolateralizados de Bitcoin. As stables, tanto as bancárias quanto as algorítmicas, rapaz, a tendência é isso aí dominar as finanças, velho. Se você tiver alguma dúvida, bote aí no Substack do 38, tem uma dezena de textos explicando isso aí, como é que eu acho que vai ser, viu? Você compreende o que é um smart contract? Uhum. Pois é isso aí, meu irmão. Fala por que o Satoshi Nakamoto é o John Galt. Frost S2. O John Galt é uma figura de um livro de Ayn Rand que ele liberta os empreendedores, ele liberta as pessoas que são livres pela própria natureza de uma ditadura totalitária, sem violência.
O John Galt faz as pessoas pararem de colaborar com a ditadura, levando ela ao colapso. Nós não precisamos que ninguém solte fogos na porta do STF. Vocês concordam comigo? Alguém solta fogos na porta do STF vai ajudar o Brasil? Não. Você fazer críticas, ficar xingando o político. Não, você não vai ajudar o Brasil em nada. Você ajuda o Brasil pegando seu patrimônio, vendendo tudo que você tem, vendendo e colocando em autocustódia. Primeiro estudando pra não fazer merda, não é isso? Você não dá pra vagabundo, pro ladrão. Estudando a autocustódia. Essa é a arma que você tem que ter. Agora, mais importante do que ter arma é saber atirar. Se você não dominar, se você não entender o que é Bitcoin, você, sua família e a empresa que você controla vão ser eliminados, bicho. Da mesma maneira, quem ignorou a energia elétrica foi eliminado há 100 anos, quem não ignorou a internet há 20 anos foi eliminado. É mais importante estudar é mais importante saber atirar do que ter arma. Se vocês quiserem aqui, magnatas, como vocês conseguem uma arma em 5 minutos. Agora, saber atirar é um processo de anos, não é isso? Ô, Renato, qual é o teu maior arrependimento? Na vida? Não, ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. São um pau a pau, não é isso? Quando Porque que se eu tu aceitou tivesse Jesus? aceitado Jesus antes eu teria cometido muito menos pecados, não é isso? Quando que foi que tu aceitou Jesus? Então, foi um processo gradual. Eu tive várias fases de mais e menos fé, velho. E qual que é a tua fé hoje, principal? Que Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas é mais evangélico, católico, não tem Eu nenhuma... acho que quem salva é Jesus, não é denominação. Eu acho que quem salva não é a igreja. Vai ter pessoas em todas as igrejas que vão pro Lago de Fogo e eu não tô no coração de ninguém para jogar. Inclusive, a própria igreja católica reconhece que existe um negócio chamado salvação extraordinária. Já houveram, inclusive, dezenas de situações amplamente documentadas de Jesus aparecer diretamente a muçulmanos e salvar o cara num lugar que ele nunca teve um contato com um cristão, não é isso? Ô, Renato, o que pra ti é felicidade? A ordem de Deus, que está na oração que Jesus nos ensinou, é seja feita a vossa vontade. E a ordem do diabo, que está no Maleficarum, que foi popularizado no Brasil por Raul Seixas, é faça o que tu queres, que é tudo da lei. Pelo que eu entendo dessas frases, quem busca a felicidade de curto prazo serve a Satanás. Se você... A nobreza consiste exatamente em renunciar ao presente pelo futuro. 100% de quem tá na cadeia, meu irmão, ou o cara inocente, ou o cara que resolveu fazer uma coisa que ele sabia que não era pra fazer, não é isso? Se você é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, preferência temporal, se você dominar isso, inclusive, tem, como a gente tava conversando, quem foi o brother que disse que leu o The Bitcoin Standard, não é isso? É o livro que popularizou a ideia que a preferência temporal é uma característica mais importante que o QI pro seu sucesso, riqueza e felicidade, seu e de sua família. Inclusive, a preferência temporal, a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro, é deformada por você fazer conta em real. Quanto pior a moeda que você fizer conta, mais consumista você vai ser, mais degenerado você vai ser em todos os aspectos, menor a sua moral. O ápice moral da sociedade, da história da humanidade, foi o Gold Standard. Quando as pessoas faziam conta em ouro, o ouro ganhava valor e as pessoas não tinham que sair investindo em qualquer coisa se não tivesse um retorno em ouro, não é isso? E é por isso que o tema do livro é que, provavelmente, se o Bitcoin atingir o objetivo dele, nas próximas décadas, nós vamos viver uma revolução como o renascimento medieval. Agora, como o renascimento medieval, ele também só aconteceu porque morreu um terço das pessoas, daí vai morrer um montão de gente, viu? Compartilhem este podcast com os amigos no WhatsApp, apertaram no botão compartilhar, curtam. Tá aqui Renato 38, o homem é polêmico, uma barbaridade. Mas Ferri, falando de gaúcho aqui, deixa eu perguntar assim, qual o melhor conselho que tu já recebeu, Renato? é isso. O seu público é de investidores, não é isso? O meu público é de 90% acima de 35 anos. É o público mais qualificado do Brasil. São investidores. Cada centavo que ele investiu foi um centavo que ele renunciou de felicidade imediata, não é isso? Exato. Seu público é pessoas que são o perfil de investidor, investidores, pessoas que querem renunciar ao presente para ter um futuro melhor, não é isso? Sempre. Acabou, ninguém na nossa geração vai aposentar, bicho. Vai aposentar, a gente vai receber... Tá falando do INSS. Sim, o INSS, Mas privado. tu acha que as pessoas hoje, elas... Não, pior do que o INSS, tu acha que as pessoas hoje, elas pagam o INSS esperando As pessoas não sabem que o INSS está quebrado? Previdência privada é pior ainda, porque o juro é negativo. Cada vez tem menos riqueza do que você botou lá. Se o juro é negativo, a previdência privada é perda fixa. Tem cada vez menos riqueza do que você colocou lá. Ele não corrige nem a inflação. E o Brasil tinha que corrigir a inflação e a perda de riqueza desse país. Hoje o Brasil tem menos riqueza real em 2011, não é isso? Ô, 38, durante a pandemia, eu fui o único investidor que acertou que a bolsa ia derreter no Brasil. Não sei se tu chegou E por conta disso... Bombou.
E por conta disso, eu tinha 5 mil assinantes, eu fui para 120 mil assinantes, fiz um IPO de 4 bilhões, eu acertei aquela queda. Quando eu acertei aquela queda, eu fiz um vídeo, que está no YouTube, inclusive nesse canal, se tu procurar lá atrás, na pandemia, os 10 motivos para você comprar bolsa, depois que a bolsa derreteu. Um dos motivos era o seguinte: na falta de solução, o governo vai imprimir dinheiro de forma descabida para salvar os ativos e salvar o planeta. Um dos 10 pilares da minha tese de por que era para comprar a bolsa naquele momento, e eu também acertei a volta. Tu acha que nós vamos para onde? Porque os caras continuam imprimindo dinheiro, certo? E dado o volume de dinheiro impresso, que foi mais de 9 trilhões de dólares, de lá para cá, a inflação foi muito baixa. Ou seja, a inflação não disparou como eu esperava que disparasse da pandemia para cá. Tu não acha que com o decréscimo populacional, mesmo imprimindo dinheiro, a gente vai ter deflação? Rapaz, se o governo tivesse cumprido o dever dele com essa fraude de INSS, que tivesse os bancos, for provado que funcionam como organizações criminosas, não é isso? Tem como um banco fazer 1 milhão de empréstimos sem ninguém assinar contrato nenhum e todo mundo do banco não saber disso? Do atendente ao telemarketing, o cara do compliance, todo mundo sabia que esses bancos funcionavam com organizações criminosas. Tu pode ter certeza que não é todo mundo que sabia. Não, qualquer cara do telemarketing devia receber 50 ligações por dia de gente que recebeu, que o cara do telemarketing sabia que 50 pessoas diziam que foram colaboradas sem assinar. Não, o gerente, o cara Renato, do compliance... fraude existe em todas as empresas, em todos os setores públicos, em todas as instituições, todo o tempo, e tu sabe disso. Uma coisa não dá pra dizer que todas as pessoas nos bancos sabiam que tinham fraude. Não, mas quando a maioria dos empréstimos do banco são fraudados, tipo assim, se 1% mas não é a maioria, das transações Renato. são fraudadas... Como não? 100 milhões? 100 bilhões, 100 bilhões, não é isso? 100 bi. Foram 4 bancos e 100 bilhões, os bancos não são grandes. Não, mais, não é mais Bradesco, bancos. não é Itaú, não é isso? Mais Tipo, bancos. não é isso. Mas, por exemplo, se tu tem uma pessoa que é terceirizada do banco e eu assinei um contrato em nome da tua mãe com a documentação autenticada em cartório. O banco também é vítima, concorda ou não? Rapaz, como é que o banco é vítima, bicho? Se Não, a obrigação só um do banco é pouquinho. fazer compliance, Não. como é que ele aceita a assinatura frauda? Não é uma, não, é 1 Mas, milhão. cara, É 1 milhão de assinaturas fraudadas. Okay? Se fosse uma na história, ele poderia ser vítima. Agora, com 1 milhão por ano, meu irmão, ele é comparsa. É isso. Se o governo fizesse a obrigação dele, nesse caso do INSS, se ele chegasse e dissesse, olha, bicho, a gente vai passar uma lei agora, acabou, você vai cobrar o cara no boleto, quem não quiser pagar, problema seu, vai discutir na justiça, o sistema bancário do Brasil ia quebrar, a galera que tivesse rescisão para receber ia ficar no prejuízo, quem tem CDB ia ficar chupando o dedo, quem tem ação de banco ia zerar, os donos do banco ia se lascar, a gente ia viver uma deflação estilo Zélia Cardoso, né? Lembra de Zélia? Que de um dia pro outro, meu irmão, o valor do dinheiro aumentou 10 vezes. E vai acontecer isso no Brasil? Não vai, não é isso? Foi o que você falou, né? Pra quem é apito, como é? Não tem pra quem é trombeta, a solução é... Como é? Pra quem é martelo, todo problema é prego, não tem o que o espanhol fala. Eles sempre vão imprimir mais dinheiro, meu irmão. Se é democracia, eles vão pisar no pé de alguém que financia a campanha? Eles não vão, velho, não vão. Não vai quebrar banco nenhum, não vão parar de cobrar aposentado nenhum. Vai continuar imprimindo dinheiro. Curto prazo é imprevisível. O curto prazo é imprevisível. Qualquer coisa pode acontecer de hoje pra amanhã. Qualquer um de nós pode morrer, não é isso? O longo prazo é inevitável. Você vai estar vivo daqui a 100 anos? Você acha que vai estar vivo daqui a 100 anos? Acho que não. Você acha que você vai estar vivo daqui a 100 anos? O longo prazo Eu é inevitável, não é isso? O longo prazo é inevitável. Ô, Renato, Ok? deixa eu dar uma coisa importante aqui que tá com audiência alta. Eu queria pedir pra vocês compartilharem a live. Quem tu acha que é mais velho, eu ou ele? Porra, eu acho que você é mais velho que ele, né? Tudo bem. Não é não? Primeiro convidado Lógico, que... né? Ok? Primeiro Lógico, né? convidado que fala aqui, Você já tá com... Coleta. Você já tá com... Cadê? Vira aí, vira o rosto aí lateral. Você não tá grisalho, não, É que eu tá? peguei muito sol, né, cara? Vira aí, Magnato, faça assim de lado pra eu ver. Você não tá aí, pô. Você tá mais grisalho que ele, não tá, não? O quê? Ô, Renato, tu acredita em sorte? Existe aleatoriedade, existe sorte. Existe. Como a parábola dos trabalhadores das vinhas, né? Existe. A cruz não é igual pra todo mundo, né? Ô, Renato, a democracia é horrível, mas é melhor que todas as outras formas de governo, concorda ou não? Democracia é o Deus que falhou. Leia a roupa que você vai ver que é satânico. Quem elegeram Jesus ou Barrabás? Quem foi eleito, Jesus ou Barrabás? Inclusive no livro do Hayek que a gente mencionou aqui, Caminho da Servidão, tem um capítulo Por que os piores sistematicamente ganham as eleições. A demonstração de que as monarquias são superiores às democracias, às repúblicas, está no roupa. Democracia é o Deus que falhou. Inclusive os pais fundadores da única república que deu certo na história da humanidade, que foi os Estados Unidos da América, nunca usaram essa palavra. Em nenhuma constituição estadual. Eles usavam a palavra república. Quem contribui, vota, não é isso?
O grande problema, toda vez que bota democracia no nome, é inferno. A Alemanha Oriental se chamava de democracia, não é isso? Quando você chama de democracia, pode ver, meu irmão, é inferno, velho. É o cara que... Rapaz, casa que criança manda é o colapso, é o inferno. Na hora que toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é demonstrado há mais de 100 anos, não é isso? Berlimins, não é isso? Direito, quem estuda direito empresarial. Axioma de Klein e Jensen na administração e nas finanças. Toda vez que você bota alguém para mandar no dinheiro dos outros, é corrupção. Toda vez que você pega uma sociedade que a maioria não contribui e vota, meu irmão, o welfare e colapso, não é isso? Ô, Renato, o pessoal tá dizendo aqui que tu tá nos obliterando aqui. Como, porra? Se a gente não tá discutindo nada, a gente tá batendo papo. Exatamente. A gente não tá nem discutindo nada, não, Deixa, não. eu queria que tu falasse um pouco... Eu queria que tu falasse um pouco sobre o... Primeiro que eu quero falar uma coisa pra audiência importante. Isso aqui não é um debate, é uma entrevista. É isso, a gente tá batendo papo e tal, não tendo em tese. Não, isso aqui, um debate que eu falo 10 vezes mais que todo mundo. Não, Porra, que debate é esse ou não? Deixa eu só falar pra audiência aqui que isso não é um debate. E meus patrocinadores não permitem que eu dê opinião no meu podcast. É um podcast de entrevista. Não, um debate que eu falo 30 vezes mais do que vocês. Eu não posso dar. Eu tô. Como chama aqui mas eu discordo e concordo em muitas coisas com o Renato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero perguntar de novo sobre o efeito sorte. Que eu acho algo extremamente impactante na vida de várias pessoas. Teve uma convidada que teve aqui, Sandra Chayot, que é dona da Hope, e eu perguntei pra ela se ela acreditava no efeito sorte. E ela falou, nada melhor do que o Saverin, que caiu no quarto do Mark Zuckerberg por sorteio em Harvard. Não, mas o Zuckerberg teve sorte de encontrar o Saverin, ele que monetizou a porra. Exato. Foi a sorte do Zuck, não foi do Saverin, não. Eu não sei. Eu não sei te dizer. Dos dois, mas né? Eu queria te... Exato. Mas eu queria te falar... Eu queria que tu falasse mais sobre o efeito sorte. Tu acha que a pessoa, se ela é azarada mesmo, ou se ela tem sorte, ela pode ter uma vida diferente das outras? O administrador, geralmente é administrador que fala essa frase, né? Isso eu não sou administrador, mas quem geralmente diz isso aí, né? Que sorte é quando a competência encontra oportunidade, não é isso? Não é isso que eles dizem? Que oportunidade um monte de gente tem, mas se não tiver competência não adianta porra nenhuma, não é isso? Hein? Eu gostei da tua audiência aqui, que os caras são realmente fiéis, né? Os caras... Isso é o que eu gosto. Quando... Xinga mais aqui os hosts, fala que a gente é frouxo, xinga. Mais comentários pra dar mais, entendeu? A gente quer crescer aqui o canal, deixa eu dizer entendeu? uma coisa. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil e o mais respeitado tá aqui, Renato 38. É a prova de que a gente traz todo mundo aqui que é relevante na internet, na comunidade. Eu gosto muito das tuas teses de Bitcoin. Seu filho é saudável? Seu filho é saudável? É saudável. É top? Veio tudo inteiro, beleza? Tudo inteiro. É isso. A gente merecia isso? Que nossos filhos fossem saudáveis, perfeitos e tudo mais? Tem tanta gente aí melhor que a gente que tem filho doente, velho. Hein? É uma graça imerecida, velho. Tá vivo nesse mundo. Eu já pensei nisso bastante. Não tem pessoas melhores moralmente que a gente, com filhos doentes, a porra toda, não. Rapaz, ninguém pode reclamar de nada você ter nascido nessa época. Imagine se nascesse há 100 anos atrás, não tinha antibiótico, corticoide, todo mundo tinha sífilis, velho. Tipo, gonorreia, que não tinha era viado. Tipo, você já imaginou viver num mundo desse, velho? Tipo, o tratamento era desentupir fisicamente com ferro, velho. O quê? Tipo assim, a gente vive num mundo de papel higiênico, nenhum de nós tem dente podre mais, escova de dente. Tipo, você nascer nessa época, a condição natural da humanidade é a miséria. É isso que, tipo assim, nossos ancestrais de 3, 4 gerações nasciam em casa sem energia elétrica, não é isso? Tipo assim, nós somos nós temos uma... É isso, tipo assim, não é energia elétrica menos que isso. Rapaz, nós vivemos em uma época de uma riqueza, nós temos uma sorte. É uma graça imerecida viver nesse mundo. Não é só a salvação, não. Ter nascido nessa época é uma graça imerecida. Os mendigos aqui são mais ricos do que os imperadores do passado. O cara chega no posto de saúde aqui e consegue antibiótico, não é isso? De graça. Deixa eu perguntar, ô Renato, do que tu sente saudade? Do que eu sinto saudade? Eu acho que eu não sinto saudade de muita coisa, não, meu velho. Eu acho que... eu gostaria Porra, te peguei uma pergunta que tu parou e... E agora? E aí, audiência? Eu sinto... Porra, o homem tremeu aqui. Vamos de novo. O que tu sente saudade, rapaz, Renato? Eu sinto saudade de ter mais saúde quando eu era mais jovem, não é isso? Mas eu não trocaria as coisas que eu tenho atualmente, não é isso? Do que, não é isso? Eu acho que não trocaria, não. Eu gostaria de voltar a ter a saúde que eu tinha com 20 anos de idade. Mas tem alguma coisa que tu lembra, assim, que te dá saudade ou não? Rapaz, eu enterrei minha mãe uns 2 anos atrás, né? Tem alguns momentos, né, que... os parentes que a gente enterrou, né? Ou não? E qual é o teu maior arrependimento? Rapaz, você já me perguntou, eu também já respondi.
que os meus maiores arrependimentos pau a pau é não ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. Né? Só esse, tu acha? Mas isso é o principal. Na hora que você aceita Jesus, mudava tudo, não é isso? Todas as decisões da vida mudavam, não é isso? Hein? Dinheiro compra felicidade? Imediata, sim. Cocaína, chama cocaine, não é isso? Imediata. Imediata compra pra caramba. Aí, em longo prazo, não é isso? Ô, Renato, quais são as 3 dicas que tu daria pra quem quer mudar de vida? Mas mudar em que sentido? Depende de como seja a vida dele, não é isso ou não? É o Mudar que tu- de onde? Sair das é o que drogas? tu- é o que tu interpreta por mudar de vida. É o que tu interpreta por mudar de vida. É isso. A primeira coisa, se você quiser agir não de maneira financeira e nem em poder, se você quiser agir de maneira moral, a segunda imperativa moral é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você renuncia a toda dor, a toda ansiedade, a todo sofrimento. Você começa a cultivar uma coisa dentro de você que é gratidão. Que é saber que nós todos, utilizando a expressão que você usou, temos muita sorte de estarmos vivos aqui e ter um pai querido que oferece um bem e uma salvação totalmente merecida, uma graça imerecida de um valor inimaginável. Se você aceitar isso, bicho, você renuncia a toda a ansiedade, toda a dor, todo o nervoso, não é isso? É isso. A primeira conselho seria esse. E se eu pudesse dar mais um conselho, mas que é derivado desse, é que comece a ser cético. Não precisa, não aceite nada que não venha de fatos e lógica. A autoridade, o argumento de autoridade, você achar que um governante, que um político, que um cara que tem título falou alguma coisa e não você reconhecer aquela coisa pelos seus próprios fundamentos, por fatos e lógica, essa é a principal sofisma e a principal fonte de mentira em nossa sociedade hoje. Você acreditar que alguma coisa é verdadeira porque o governo disse, bicho, rapaz, a maioria das vezes você vai se lascar. Inclusive eu atribuo o sucesso histórico dos judeus a seu ceticismo em relação a governos. Os judeus que confiavam em governos, eles sobreviveram? Ficaram para trás, né? Esses foram cortados, né? Eu acredito em grande parte que o sucesso dos judeus na história da humanidade foi o ceticismo dele em relação aos governos, né? Tá achando um judeu aqui assistindo. Renato, deixa eu perguntar uma coisa. Qual o melhor conselho que tu já ouviu e qual o melhor que tu já deu? Rapaz, é muito difícil, velho. Um conselho que eu dei, que se popularizou muito na internet, é não coma ninguém que você não quer engravidar. Você já ouviu essa? Rapaz, geralmente é o maior erro da vida do cara, né? Hein? É isso. Mas esse popularizou bastante, não é isso? Mas outro popularizou bastante é compre Bitcoin, viu? Mas é autocustódia. Em autocustódia. A maioria vai para o inferno. A maioria a maioria da população não é de pessoas que assistem Café com Ferri, não são investidores. A maioria da população, eles são gastadores líquidos, devedores líquidos. Jesus, quando foi questionado, disse que a maioria 80 milhões de pessoas no Serasa. É isso. Não, Jesus disse que a maioria ia para o inferno. A maioria vai para o inferno, inclusive Jesus disse claramente, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E vai ter gente ainda que vai chegar no dia sem a roupa adequada. Esses são os caras que compram Bitcoin em corretora e não fazem autocustódia, que vão ser jogados para ranger de dente e lágrimas de sangue, não é isso? Renato, qual tu acha que são as urgências do Brasil hoje? O que tu faria se tu fosse um governante? Que tu diz que é muito fácil. É só chegar lá que não, o é só cara não dar a manda... bunda ao pirata, é só isso. Só não dar a bunda ao pirata. É só não dar a bunda ao pirata que tu resolve tudo era aqui. melhor do que o que ele fez, ok? Como se não existissem pessoas e forças decisões... ocultas, não é isso? Exato. Forçando ele a indicar o comissionário do TOEFL e PSTF. Eu não tô falando do Bolsonaro, tô falando de outras coisas, fazendo um contraponto aqui. As coisas não são tão fáceis assim. Eu conheço muitos políticos e eu sei que as coisas são muito difíceis. Por exemplo, as instituições hoje no Brasil, elas são muito difíceis de tu... Por exemplo, quando tu dá um benefício para alguém, é impossível tu tirar, tu nunca mais tira, né? Então, eu tenho uma proposta para as pessoas voluntariamente renunciarem a todos os seus direitos sociais. Quem tiver interesse, bote aí no Substack. Eu tenho uma proposta há mais de 10 anos, inclusive fiz conta na época de Dilma com o Felipe Hermes da Block Trends. Pode botar lá. Eu tenho uma proposta que, inclusive, que se fosse votada em referendo, eu acho que a maioria das pessoas no Brasil aceitariam. Renda mínima universal de um salário para o cara renunciar a direitos políticos e sociais. Eu acho que isso transformaria o Brasil em uma república em 2 anos. Quem tiver alguma dúvida, olhe no Substack aí. Eu acho que isso, se tivesse um referendo, a maioria da população ia preferir um salário mínimo por mês ou direito a essa merda dessa saúde fodida e essa educação fodida. Ele ia preferir o quê? Dinheiro na mão ou serviço público? Mas ele abre mão o quê? Ele abre direitos mão? políticos e sociais. Isso. Não votar, não poder ser votado e não vai comprar seu plano de saúde e procurar sua educação privada. Você acha que a maioria das pessoas ia querer... Você ia querer um salário mínimo por mês ou direito ao SUS? Ia votar? O que você prefere? Eu prefiro o direito dinheiro, a votar. né? Dinheiro, Talvez um cara magnata desse, porque pra ele o dinheiro, um salário mínimo não é nada, né? Isso se ele quisesse votar. Mas eu acho que a ampla maioria da população, especialmente as pessoas mais pobres, ia preferir o dinheiro, não é isso?
Pra quem que tu pediria um autógrafo? Não pode ser Deus. Porra, maldito no homem confia no homem, né? Eu não quero nem que você confie em mim, velho. Isso tem várias pessoas que tiveram um papel muito determinante na minha vida. Inclusive, teve um cara, quando eu vim em São Paulo, eu pedi autógrafo dele no Red Pill, chamado Mika, que foi um cara que comprou muito antes de mim. Tem um post dele dizendo que Bitcoin é R$9, era um absurdo, não é isso? Isso é um roubo, né? Caras que evangelizaram os caras que levaram o Bitcoin até eu, né? Tipo, os caras da primeira geração, que acreditaram muito antes de mim. Rapaz, são caras que eu pediria assinatura, viu? Os bitcoinheiros aí, que você utilizou a expressão bitcoinheiros, é um canal do YouTube, tem Reicher, tem Dove, aqueles caras ali, rapaz, são caras que chegaram à verdade muito antes de mim, né? Ô, Renato, qual tu acha que... Deixa eu te perguntar aqui. Tem uma pergunta aqui que é maravilhosa. E mais importante, não é só chegar no Bitcoin há 15 anos atrás. É chegar no Bitcoin há 15 anos atrás, ver todos os golpes, todas as pirâmides, ter reputação para ter dado golpe, para ter roubado as pessoas e nunca ter roubado ninguém. Esses caras que estão no Bitcoin desde o início e nunca roubaram ninguém, nunca se envolveram com nenhum golpe, são caras que, tipo assim, poderiam ter multiplicado absurdamente a riqueza deles. Esses caras todos, eu peço todos os caras da primeira geração que não se envolveram com pirâmide, esses caras eu pedi assinatura, viu? Ô, Renato, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? E não pode ser da tua família. Certificado. Pessoalmente. Que tu já conheceu. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Eu gravei um episódio com um cara chamado Hindenburg Melão, que inclusive vive de copy trade há mais de 20 anos. Você já ouviu falar em Saturno 5? Não. Ele é o cara mais inteligente. Como é o nome da prova que faz? Inclusive, esse seu brother que você gravou aqui, o Luca De Grassi, ele é de várias sociedades de pessoas de alto QI, né? Como é o nome da sociedade que ele faz parte? Esse cara é gênio, é certificado, não é isso? O Luca De Grassi não fez uma porrada de prova, de imensa desses negócios? Eu sei. Ele já fez várias provas, faz parte dessa associação de gente super Abraço dotada. pro Lucas. É isso. Tem um outro cara, que é o maior QI certificado da história do Brasil, que é um cara chamado Hindenburg Melão. Eu gravei com ele 2 vezes aqui já, é isso. Agora, o Hindenburg não fez nenhuma graduação. Ele pagou um preço muito alto, bicho. É como a altura. Quanto mais alto o cara, mais difícil para ele viver no mundo de pessoas que são baixas, não é isso? É porreta o cara ter mais de 2,5 metros, 2,30 metros. O cara vai ter um problema sério para ir na área de avião, de ônibus, para comprar um carro, não é isso? Roupa. É um negócio análogo a isso, né? O cara ter um QI desse, bicho, prejudica muito, bicho, a relação interpessoal do cara e tudo mais, né? Sim. É isso, não é? É isso. A maioria das coisas, elas são benéficas. A inteligência é medida pelo QI? Tem vários tipos de inteligência. E existe um tipo de inteligência que é a identificação de padrões, que o QI é muito bom. Tem vários tipos de inteligência, não tem? Uhum. Tem um tipo de inteligência que é muito bem medido pelo QI, que é a identificação de padrões e solução de problemas, não é isso? Sim. E geralmente, quando o cara passa de 160, 170, geralmente o cara é autista ainda. O cara tem problemas, inclusive, para se relacionar com outras pessoas que não estão naquela faixa, não é isso? Sem dúvida. E por isso que existem associações para os caras lidarem com outras pessoas que têm os mesmos problemas, não é isso? Sem dúvida. Mas isso não é garantia não é garantia de sucesso. É isso. Foi o que eu falei. A preferência temporal é 10 vezes mais determinante estatisticamente do que o QI. O cara ser estúpido e ser capaz de renunciar ao presente pelo futuro tem muito mais chance de sucesso e felicidade do que um cara com alto QI que tem preferência temporal de um peixe. O cara que não consegue se controlar, o cara consegue ter uma forma física que faz o que tá à vontade, vai comer porcaria, não vai querer se exercitar, não é isso? Uhum. Vai adulterar, vai usar droga. Ô, Renato, qual o teu sonho grande? Rapaz, eu gostaria de ser salvo, velho. Eu gostaria de ser salvo. De receber a graça imerecida. Esse é e nesse mundo aqui, isso na morte, não é isso? E nesse mundo aqui, eu gostaria de estar vivo para testemunhar a virada, não é isso? Que deve acontecer na próxima década do Bitcoin com o ouro. O Bitcoin ainda tem que subir no valor atual entre 11 e 12 vezes para substituir o ouro em seu market cap, não é isso? Eu acredito que isso vai acontecer, como a gente conversou lá fora, na hora que os Estados Unidos fizer com Bitcoin, que fez com ouro em 33. Eu acredito que os Estados Unidos vai desapropriar todos os Bitcoins eminent domain, não é isso? Como ele fez com ouro em 33. Isso bancou o déficit americano até a Segunda Guerra Mundial. Ele comprou todo o ouro a $20 e disse que no dia seguinte era 35, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. E quem não entregou o ouro passou 20 anos na cadeia. E tinha uma multa absurda, tipo, em valores atuais de $milhões, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Qual é o mês e o ano que tu acha que o Bitcoin vai bater $1 milhão? Não faço a mínima ideia, velho. Não faço a mínima ideia. Você tem alguma projeção? Não tem Bitcoin. Eu acredito que em ouro, na próxima década, ele vai passar o market cap do ouro. Se ele cumprir seu objetivo, é isso que vai acontecer.
Aí ele passa a ser uma coisa, tipo assim, fica mais claro, inclusive para os institucionais, né? Isso tem, inclusive, vários senadores americanos, Cynthia Lummis, um monte, que quer, inclusive, começar a vender ouro do governo americano para comprar Bitcoin, não é isso? O que tu acha do Donald Trump, ô 38? Ele cumpriu os 3 compromissos dele com a nossa comunidade. Os 3 compromissos dele era não interferir no direito de autocustódia, não se quer cogitar qualquer lei interferindo com isso, não vender bitcoins de apreensão. O Brasil, inclusive, tem uma norma infralegal, que não é lei, tem um enunciado do CNJ que obriga que qualquer bitcoin de apreensão seja imediatamente vendido. Aí o cara broca a sua casa, vende seu bitcoin, você é inocente, 10, 15 anos depois, o governo vai devolver seu bitcoin? Corrigido pela... Vai? Como é que é? Vai devolver seu bitcoin? Taxa judicial pela Pois é. Selic, né? Ele vai devolver seu bitcoin 10 anos depois? Hein? Pois é, o governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins, velho. Pois é, o governo americano hoje tem normas internas vedando a venda de apreensões. O que caiu na boca de lobo fica. E o terceiro compromisso conosco foi a libertação do Ross Ulbricht, não é isso? Que já recebeu mais de 300 bitcoins de doação, já voltou a ser um cara com dezenas de milhões de dólares de patrimônio legal, não é isso? Tu entregaria teus bitcoins pra salvar tuas filhas? Depende da situação. Para o crime, para o crime, não. Eu não dou R$1.000. O cara meteu a mão na minha cabeça e disse assim, me deu R$1.000, se não te mato, eu digo, mate, pode matar, não tem problema nenhum. E teus Agora, filhos? depende. Pra dar pro vagabundo, não. Agora, se fosse pra dar pra um tratamento médico, pra uma coisa que vai pra um dinheiro, pra mão de uma pessoa decente, eu daria, sem problema nenhum. Tu acha que as pessoas O que quê? carregam Bitcoin, falam que tem Bitcoin, elas não estão expostas a muito em breve serem sequestradas? Com certeza, na França teve 2 mutilações de dedo esse ano. Teve 2 bitcoins cortados o dedo e um bebê na rua que o cara se meteu e não levaram o bebê do cara, não é isso? Porque, cara, se tu tem filhos, tu entrega tudo. Eu sou voluntário a ser torturado até a morte, eu e minha família, pra salvar você. Se você aproveitar, ótimo. Eu não prego que ninguém fique defendendo o Bitcoin publicamente. Eu tô fazendo um trabalho sujo pra que você não tenha que fazer, não é isso? Compre seu Bitcoin, você tem que evangelizar a sua família. A sua família, se você não educar, você vai ter que sustentar, não é isso? Sua família, quem você não salvar, você vai ter que sustentar. Fora a sua família e seu círculo de amigos íntimos que você confia, velho, nem vale a pena evangelizar, nem vale a pena ficar pregando a ninguém. Não adianta jogar pérolas aos porcos, velho. Tente educar quem tá aberto a receber. Você não pode dar nada à pessoa que não tá aberta a receber, não é isso? Tu não enxerga que... bom, o PCC, tu falou aqui, o PCC e o Comando Vermelho são forças muito grandes, né? Tu não acha que eles podem ir atrás dessa turma que tem o Bitcoin físico? Vão com certeza. Vão com certeza. Tem um livro, inclusive, The Bushido of Bitcoin, que fala, inclusive, sobre como é que vai ser restaurada. Os bitcoiners vão ser a nova nobreza. Esses caras são landlords, esses caras são warlords. Eles têm um grau de nobreza, eles respeitam algumas regras que a nobreza respeitou durante séculos e milênios. Eles têm os tribunais próprios dele, eles têm regras de combate entre eles, que são o PCC, o CV, eles têm as próprias leis deles, não é isso? Tem ou não tem? Uhum. Os bitcoiners, eles também vão ter as próprias leis deles, e eles vão ter as regras de combate entre si, e a tendência é que quem vai sobreviver dessa fase de mutilação, de sequestro, são aqueles que respeitarem e honrarem as regras que fizeram a nobreza ser a nobreza durante milhares de anos. Ou seja, fizerem o que o pessoal fez, como o caso lá do Rossello, que foram 37 pessoas presas, né, e morreu um monte de gente. Pois é, na hora que pessoas começarem a sequestrar bitcoiners, que são pessoas respaldadas pela comunidade, e começar a morrer dezenas de pessoas a cada feito desse, as pessoas vão dizer, rapaz, é melhor sequestrar outra pessoa. Nos últimos 30 anos isso nesse é muito país... fácil falar, mas o cara ser nos últimos- mutilado, ter vou os dar um filhos exemplo. mutilados, tu entrega tudo, Eu vou dar um cara. exemplo. Eu não acredito nisso. Vou dar um exemplo. Trezoitão, Eu vou dar um sério. exemplo. Isso não, velho. Nos últimos 30 anos nesse país, seria lucrativo sequestrar pessoas envolvidas com o jogo do bicho? Eles mexem com muito dinheiro físico, sim ou não? Cara, muito pouco perto do Bitcoin. Mas não. Tu não consegue carregar isso. 100 mil reais em dinheiro. Sim. Bitcoin, tu Ó, carrega 10 mas- milhões no pendrive. Mas pô. voltando, teve inclusive uma febre de Não sequestros é no Brasil. comparativo. Não é Teve uma comparativo. febre de sequestros Não tem no efeitos Brasil. comparativos. Calma. É isso. E analogamente, existe uma elite chamada Jogo do Bicho. Tem um programa excelente aí na Globo, como é Vale, o que tá escrito, não é isso? Sim. Existe no Brasil inteiro pessoas que se sabe publicamente que tem uma quantidade absurda de dinheiro físico. Por que o PCC, por que o CV nunca sequestrou essa galera, velho? Você vê casos em massa de gente sequestrando... Se eles começassem a sequestrar, acabava ou o jogo do bicho ou o tráfico, eles entram em guerra, não é isso? Ou não? Isso não ia acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Por que eu faço eventos... Se você botar missão Bitcoin... Por que eu faço eventos mensais? Eu fico viajando para ir em um estado do Brasil em cada vez, para conhecer, apertar a mão e criar comunidades locais em cada lugar. São as pessoas que moram no mesmo lugar, que são Eu os tô vendo, mais você tá antigos. assistindo aqui me xingando. São essas pessoas que vão garantir que quem sequestrar um não vai sequestrar o próximo.
Isso já aconteceu várias vezes, inclusive no Brasil. Já teve um montão de casos de sequestro de Bitcoin no Brasil. A maioria deles, quando é alguém da comunidade antiga, termina em morte de um monte de gente. Como a mesma coisa. É impossível que sequestre alguém ligado ao jogo do bicho? Não. Mas se sequestrar, eles vão deixar pra lá? Quem respeitar as regras que a nobreza respeitou durante milhares de anos vai sobreviver. Quem não respeitar vai deixar de existir, não é isso? E se você quiser analisar o Bitcoin e outras centenas de ativos de forma gratuita, você pode abrir uma conta lá na XTB, nosso parceiro aqui do podcast. E aí Presentes. tem tudo em tempo real para você acompanhar. Por lá, os links estão aqui na descrição do vídeo. E tem outra coisa, Ferri. Se o cara fizer o curso de autocustódia, nem ele não consegue entregar o dinheiro. Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Tem, inclusive, pessoas que têm empresas, como eu mencionei a Sólidos aqui. Tem muita gente que tem muito Bitcoin, que inclusive tem time lock. Eles impedem eles mesmos de acessar o dinheiro sem 6 meses, 9 meses de anterioridade. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, eles têm mecanismos que impedem eles de chegar no dinheiro. Você entende o que é o time lock, o que é o smart contract? Sim. Pois é. A maioria das pessoas que tem, inclusive, dinheiro dos outros na mão, eles têm mecanismos que ele tem aqui em vários países e que tem que demorar vários meses para fazer pagamentos. Você consegue fazer isso com ouro? Com reais? Não consegue com nada. Agora, o problema é que se bota uma criança na minha frente aqui, uma arma, eu entrego até tudo. Se você amar mais seu pai e seu filho que a mim, você não é digno de mim. Você não ouviu isso? Vamos ver já. No Antigo Testamento, começa a história de Deus com o povo de Deus mandando matar o primogênito para testar o quanto ele obedecia e amava a Deus, não é isso? Sessão presentes com o Renato 38. O Minerva Foods já recebeu presente, vai fazer um churrasquinho aí mais tarde. 1h30 de Renato 38. O convidado mais polêmico do Café com Ferro até hoje. Tem uma comunidade aqui que ficou me xingando. Gente, obrigado por prestigiar. Se inscrevam no canal, galera. Gostaram do conteúdo? Compartilhem com os amigos. A caneca do podcast. Tu usa inteligência artificial ou não? Uso às vezes. Agora você vai Nós usar com a temos uma Adapta. assinatura da assinatura Adapta, de um ano. de um ano da É aquele Adapta. negócio que bota no celular, é o que isso aqui? Não, essa aí é todas as inteligências artificiais numa só, uma empresa brasileira, nosso patrocinador, o cara é um gênio. Mais Muito de 100 legal. mil assinantes, espetacular o produto dele. Muito bom. Minha honra. Pô, muito bom, cara. É muito bom mesmo, a gente usa aqui no escritório. O kit pra da burro. XTB, se você quiser analisar ativos internacionais, o link está na bio com a XTB. Abre a continha lá na XTB. Fechou? Tem É, tudo lá. Presentes, Dá pra presentes investir. bons aí, pô. Abre aí, pô. Dá pra investir no Bitcoin. Que não é brinde, é presente. Rapaz, o negócio aqui É boa, boa, boa. Você é Aqui é carregado bom. de coisa Aqui é hoje, bom, hein? pô. Não aqui é é bom. brinde. Rapaz, Aqui não é brinde, é presente. Deixa eu mudar pro Renato aqui fazer uma dedicatória Venha, pro na Ferri. hora. O homem é uma máquina de polêmica e de informação e de conhecimento. Renato 38 no podcast Café com Ferri. Se você gostou, compartilhe. Muito obrigado. 1h30, mais de 10 mil pessoas aqui passaram pela live. Café com Ferri, podcast que mais cresce no Brasil. Recados finais, Renato 38. Rapaz, se você quiser me encontrar pessoalmente, missãobitcoin.com.br. Estarei mês que vem em Fortaleza, depois em Recife. Se você quiser treinamento online, tudo que eu posso lhe oferecer de graça tá no link da minha bio, @R38TAO, no X ou no Insta. Ali tem livro grátis, livro ditado. Se você quiser gastar 50 conto, comprar um livro impresso, é mais importante saber atirar do que ter arma. A única oposição real a qualquer ditadura é não investir nela. É o desinvestimento. A mesma coisa que o anjo falou a São José, pegue sua mulher e seu filho e caia fora, eu estou lhe dizendo. A única oposição real à ditadura é o desinvestimento. Não existe investimento em regime de juro negativo. Se você não me ouvir, seus filhos e netos, se existirem, vão ter vergonha de você. O único percentual irracional Bitcoin é 0. E mais importante do que se expor financeiramente é estudar. Estude isso, senão você, sua família e a sua empresa e tudo que você tocar vai ser destruído da mesma maneira que as empresas que ignoraram a internet e a energia elétrica foram destruídas. Muito obrigado a todos pela sua audiência. Muito obrigado pela audiência. Estúdio novo aqui. O estúdio que nós vamos dos 2 milhões para os 10 milhões de inscritos. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil, com os convidados mais qualificados. Cada episódio é uma aula. Se você não assistiu, você pode assistir. São quase 80 entrevistas do podcast que mais cresce no Brasil, com a audiência mais qualificada. Muito de longe o melhor. Ainda não maior, mas em breve também uma hora. Um grande abraço a todos. Aquele Até o André próximo. falou que nós somos os piores hosts do Brasil, mas mesmo assim ele tá aqui até o final do vídeo. Valeu, aquele André. Eu sou os piores hosts que tem os melhores podcasts. Pode assistir aí. Muito obrigado a todos. Até o próximo Café com Ferri. Obrigado a todos. Renato, brigadão pela audiência. Minha Time, honra. obrigado. Até o próximo. Valeu, pessoal.